Eu não escondo isso, eu falo pras pessoas, assim, eu amei profundamente meus filhos no momento que eles chegaram no meu colo, mas assim, ficar grávida pra mim foi uma grande surpresa, né? Foi isso assim que mudou a minha visão da maternidade total. Sempre quis ser mãe de dois. Eu acho que o pessoal em casa vai poder ver médicas falando isso, que as mulheres não médicas, não da saúde, sofrem também. Essa fantasia em cima da maternidade. Aham. As pessoas sempre esperam que a gente crie os filhos como se a gente não trabalhasse, né? Sim. E que a gente trabalhasse como se a gente não tivesse filhos. Isso eu não tô falando só pra gente ser médico, mas tô falando isso qualquer mulher que trabalha no mundo todo, assim. Primeiro filho, tá cheio de dúvidas. Por mais que a gente seja técnicos em saúde, tenha algum grau de conhecimento, mas é tudo muito novo. Como a gente já deixou bem claro, a gente não é médico. Aí cai total, né? E aí, assim, quem é que vai te ensinar como maternar? Oi, pessoal! É um prazer receber vocês para mais um Hemodiálogos, o seu videocast favorito de saúde renal. Aqui, a gente recebe quem entende para explicar e descomplicar a nefrologia. Eu sou Jéssica Marcelo, médica nefrologista, e vou acompanhar vocês nessa jornada de conhecimento. Todas as quintas-feiras, nós temos episódios novos. Então, segue a gente no @hemodiálogos para não perder nenhum. Lá, você também pode sugerir novos temas e acompanhar para não perder nada dos nossos conteúdos que são feitos para você. Vem? E o episódio de hoje é sobre um tema muito especial. Um tema que às vezes pode parecer nada óbvio. Nós vamos falar sobre a jornada da maternidade e a conciliação disso com a jornada médica. Nós vamos falar de puerpério, de gestação e também bastante sobre criação de filhos. Hoje eu tenho o prazer de receber essas musas que estão ao meu lado para falar um pouquinho mais sobre o mundo real de ser mãe e ser médica. Você pode parar de procurar. Você já encontrou o que você precisava. Hemodiálogos. E para falar desse assunto fora do óbvio, eu tenho o prazer de receber essas musas que estão aqui dividindo essas poltronas comigo, num formato diferente. E eu vou dar a palavra para cada uma de vocês, para vocês se apresentarem. Então, começando na pontinha. Vai começar por mim mesmo? Isso mesmo! Eu queria escapar. Eu sou a Maria Amélia, eu sou médica, né? Eu sou nefrologista também. Trabalho com a Jéssica, já estive aqui antes, inclusive. E mãe de? Dois, mãe de 2. Outro desafio. E você, Dani? Fala pra nós. Eu sou Daniele, eu sou médica hematologista, sou mãe de 2 meninos lindos. E já estive aqui antes, conversando sobre mieloma, né? E tô aqui nessa jornada da maternidade. Vamos ver como vai ser essa conversa. E, Cricinha? Eu sou Crícia, também já estive aqui junto com a Meia para conversar sobre nefrologia. E hoje estamos aqui para falar sobre maternidade. Sou mãe de uma menina. As meninas têm 2 meninos cada uma. Eu tô aqui para falar. E você tem um menino. Pois é! Então eu tô aqui para dar o lado feminino. Tô aqui para dar o lado feminino. E eu sou Jéssica Marcelo, médica nefrologista e mãe de um adolescente. Ou seja, tenho uma perspectiva um pouquinho diferente da de vocês, né, meninas? E para começar com a bola lá no alto, a gente vai falar sobre um tema que é, no mínimo, polêmico. É gravidez e rotina de trabalho. Fala pra gente, Meia, qual foi o principal desafio durante a gravidez que interrompeu ou mexeu com a sua rotina de trabalho? Eu vou falar uma experiência assim, eu fiquei grávida a primeira vez no meio da pandemia. Já começamos aí, comecei mal. E assim, eu não escondo isso, eu falo pras pessoas, assim, eu amei profundamente meus filhos no momento que eles chegaram no meu colo, mas assim, ficar grávida pra mim foi uma grande surpresa, né? A primeira vez foi uma grande surpresa. E assim, eu me sentia... Eu lembro, foi realmente uma grande surpresa pra ela. Então, a digestão da gestação, acho que foi meio complicado. E para todos nós. A digestão da gestação foi complicada. Mas assim, eu reconheço isso, não tenho problema nenhum em falar isso. Mas assim, eu acho que eu tava muito focada na pandemia. Eu achava que eu não ia ficar grávida na pandemia. Fiquei. E assim, eu acho que eu tava muito focada. Eu tinha essa questão, assim, eu não posso parar de trabalhar porque as pessoas já estão ficando doentes. Então a escala já tá comprometida, então eu não posso parar de trabalhar. Só que eu tava
tava muito grávida, assim. E grávida num contexto que a gente não sabia qual que era a repercussão para sua saúde, para a saúde da gestação, do vírus que estava rodando, enfim. Isso foi uma coisa muito tensa especificamente, porque ao mesmo tempo que eu queria trabalhar, eu achava que eu tinha obrigação de trabalhar, eu ficava pensando, mas… E se eu ficar doente? Se der ruim pro bebê? Eu acho que era isso. E se eu estiver fazendo uma coisa errada aqui? Se eu pegar Covid, e aí? Sim. Devo ou não tomar vacina, sabe? Todos esses questionamentos, assim, de começo de pandemia. Então isso pra mim foi muito difícil. Eu não posso falar que foi tranquilo trabalhar. Embora eu tenha trabalhado até o dia do meu parto. Mas assim, literalmente não é incomum, até né? o dia do parto. Mas assim… Mas eu tinha todo esse dilema, então eu acho que não foi tranquilo pra mim. Primeira vez não foi tranquilo. A segunda vez foi mais tranquilo, porque eu acho que eu soube o momento de parar, inclusive, né? Eu soube, assim, estou prestes a ter um bebê, não quero mais trabalhar, porque eu não quero passar por essa situação de novo, né? De você estar trabalhando e entrando em trabalho de parto. Sim. Adoro. E você, Crícia? Gravidez e rotina de trabalho. Qual foi o impacto de uma na outra? O que eu ia falar é que, diferente da Meia, que o filho mais velho dela é mais velho, a minha filha tem 2 anos e pouquinho, então eu trabalhei muito na pandemia, foi muito complicado para todos nós, né? Assim, tanto na tua área da hemato, como pra gente, foi muito, muito complicado. Sim. E a gente passou exatamente por isso, né? As escalas faltavam, a gente não sabia o que fazer. E uma coisa que é importante pontuar é que, dentro ou fora da pandemia, é que normalmente a gente não é poupado por estar grávida, né? Sim. Apesar de ser um ambiente de risco, a gente normalmente não é poupado, até porque normalmente a gente não é contratado, né? Exato. Então, eu tive uma situação que, mesmo dentro de um contrato CLT, se eu assumisse que eu estava grávida ali perante a medicina do trabalho, eu ia ter que me ausentar e eu não ia receber por isso. Então, né? Porque era uma escala de plantões. Então, assim, eu só recebia se eu desse o plantão. Mas, então, minha filha tem 2 anos e pouquinho, então já tinha passado a pandemia e tudo mais, e foi uma opção esperar que a pandemia passasse, então não tive essa surpresa. Mas foi uma opção esperar que a pandemia passasse, e eu trabalhei todos os dias, assim. Tem toda aquela fase do passar mal, né? De você ficar se questionando. Eu tive, inclusive, que chorei litros, um acidente passando um catéter, um acidente de pérfuro cortante. Depois eu ficava assim, meu Deus, eu vou ter alguma coisa. Porque é isso, né? Você já tá ali naquele… momento da flor da pele, que você nunca choraria por aquilo normalmente, mas se eu tiver alguma coisa, se eu pegar hepatite, o que vai acontecer com a criança? Então você já fica meio se culpando por tudo que você vai ter. Você se culpa por você estar trabalhando, aí você estar num ambiente de risco, você não sabe se aquilo pode te fazer mal, mas você também se culpa, porque normalmente a gente não é contratado, né? Então você precisa trabalhar assim até o final para você manter o ganho, né, os vínculos, os ganhos financeiros e tal. E eu também trabalhei até… Minha filha nasceu 2 semanas antes, eu passei em 6 hospitais no dia que ela nasceu. Eu cheguei em casa e tem trabalho de parto, ela nasceu tem trabalho de parto de madrugada, nasceu de manhã, tá tudo certo. E normalmente se repete. Minha mãe é médica e quando eu nasci, ela tava de plantão. Ela só entrou para dentro do hospital. Entendi. Então, infelizmente, assim, quando a pessoa tá grande, muito grande, e tem a opção de parar, é maravilhoso. Mas às vezes a gente tá levando… E assim, a maioria das pessoas, se não é uma gestação de risco, vai até 37 semanas trabalhando, que foi meu caso. Você foi até com mais ou menos isso, né? E até aqui eu era sem noção mesmo. A primeira vez eu trabalhei até 40 semanas, né? Que foi quando nasceu. Então, nasceu na mesma… Eu amo. Eu lembro muito que ele nasceu num domingo. Na sexta-feira eu falei, tchau, pessoal, até segunda. Até segunda como, cara? Até segunda o quê? Até segunda o quê? Tanto que eu lembro o tamanho da sua barriga também. Então, realmente, era de você olhar e dizer assim, cara, não tem segunda-feira, entendeu, gata? Não tem. Segunda-feira, então ele nasceu… Dani, e você? Como é que foi a sua experiência no gestar? Que você também tem 2. Quais são as idades? E como que foi a sua experiência no gestar dentro da rotina de trabalho? Então, tenho 2 meninos, um de 6, o mais velho de 6, o mais novo com 2 anos. Não tive problema durante a gestação. Minha gestação foi ótima em relação a trabalho, aí trabalhar à disposição. Não tive mal-estar, um enjoo no início, mas foi muito tranquilo. Então, dessa parte até a gestação, conseguia sair do trabalho uns 20 dias antes, porque foi tudo meio planejadinho. Ele tá assim. te olhando com cara de inveja, tá vendo? Então, em relação ao trabalho, trabalhei assim até os 20, 30 dias antes, que eu falei assim, não, agora eu vou esperar, porque eu sempre achava que ficava com a barriga muito grande e achava que os nenéns iam adiantar, principalmente mais velho foi há 41 semanas, assim. Aí eu falei assim, não, vou parar 20 dias, esse menino vai nascer antes, minha barriga tá enorme, mas tipo, não tive nenhuma dificuldade, nenhuma dor, nada assim, foi ótimo, as gestações. É que eu acho que a gente viveu as nossas náuseas, né? A gente compartilhou Nossa, esse momento. a gente trabalhava junto, né, no nosso ambulatório maravilhoso.
maravilhoso. A gente assim falava assim, amiga, vomitei. Ela, ai meu Deus, tive que ir ali vomitada. Ela falava assim, amiga, tô passando mal, comprei tal remédio hoje. Esse remédio é melhor que aquele. É, isso aí. Era assim, terrível. Foi bem de boa. Compartilhamos nossas náuseas. Exato, e bom lembrar. É um ponto, né? Acho que ter outros pontos de apoio dentro do ambiente de trabalho também é uma situação muito, muito boa, assim, de certo ponto. Claro que ninguém quer ninguém passando mal, mas assim, mas saber que a outra pessoa sabe exatamente pelo que você tá passando. Com certeza. Eu acho que é um grandíssimo adianto. Eu falo porque vivi uma situação diferente de todas vocês. A minha gestação aconteceu enquanto eu ainda era acadêmica. Ou seja, a dinâmica de horários, a escala de horários não era algo que eu pudesse ter mobilidade. Assim sendo, eu sou do time meia, tá? Eu fui até a véspera. Fantástico. 40 semanas e falando tchau, pessoal, até segunda, né? Exatamente. Fiz tinha um evento, eu tava rodando no bloco de saúde coletiva, então fazendo PSF, atendendo pacientes, assim, até quinta-feira, quando eu senti insinuar. Ela foi pior que você, exato. Entendeu? Aquela dor aguda. E eu falo assim, oi, tudo bem? Começou o trabalho de parto. Ah, primípara, né? Você já sabe que aquele trabalho de parto vai ser longo. E nessa, ele nasceu na sexta-feira de manhã. Bem, tipo, oi, tudo bem? Tipo, à noite, aconteceram os eventos, assim, no começo da noite do dia anterior. No outro dia de manhã, tudo resolvido. Já havia criança. Já havia criança. Abemos a Parto criança. normal. Parto cesáreo, porque o meu digníssimo rebento decidiu insinuar córmico. Nossa. Todo mundo. Olha, filho de Emoção. Jéssica não ia dar o show? Claro que ele ia dar o show dele, né? Então, foi com emoção. Tá, e aí quando a gente fez foi pro exame de toque, e aí tipo, estou sentindo um ombro aqui. E aí não deu, né? Enfim, então foi cesáreo. Bom, vamos o próximo tema. Desafios que ocorreram durante a gestação. Eu acho que essa questão, tipo, você está se sentindo mal, mas eu me sentia na obrigação de ter que trabalhar. E eu acho que tem gente que engravida muito com a cabeça de quero engravidar. Sim. Eu também não escondo isso, assim, eu tinha uma crença, não sei baseada em quê, que eu não ia engravidar, ou que eu não ia conseguir engravidar, que eu ia engravidar com FIV, entendeu? Outro momento da vida, assim. Ei, a crença Baseada em quê? vozes da minha cabeça. Louca. Total. E eu acho que, assim, eu saí de um momento que eu achava que eu tinha muitas obrigações profissionais para outro momento que eu estou passando mal, eu sou grávida, assim. E isso era muito conflitante para mim. O que é que eu devo fazer? O que é que eu posso fazer? Até onde eu tenho que ficar aí sofrendo porque eu tô passando mal e trabalhando mesmo. Então, esse para mim foi um desafio. Sim. Né? E fora esse contexto do que tudo que estava acontecendo, né? Me referi à questão da pandemia. Então, assim, foi conflituoso isso. Eu não me sentia limitada fisicamente até o momento que eu tinha 30 e muitas semanas. Eu tava trabalhando num plantão noturno, eu agachei e falei, cara, é difícil voltar assim. À posição. E esse foi meu último plantão noturno. Com 37 semanas. Muito bom. Do primeiro ou do segundo? Do primeiro. Do segundo eu tava em outra vibe. Não, do segundo eu tava em outra vibe, porque eu acompanhei. Essa trajetória toda. E você, quais foram os desafios? Mas eu acho que foi exatamente isso. Porque, assim, também fica aquela coisa assim, você tá grávida, mas você não tá doente. Isso. E eu lembro de, assim, amigas em comum, inclusive, falando assim, olha, você tá grávida. Quando alguém se oferecer pra te ajudar, fazer alguma coisa pra você, aceita. E hoje em dia eu falo isso também para os outros. Eu falo, aceita, vai com fé, aceita, tá tudo certo. Todo mundo sabe, não é fácil. Agora não, eu falo, eu estou grávida, mas eu não estou doente. Eu estou grávida, mas eu vou passar esse catéter. Estou grávida, mas eu vou fazer essa massagem cardíaca. Eu estou grávida, mas não sei o quê. Minha filha, pra quê? Porque depois você tá com aquela barriga, depois você tá, assim, mais sensível, porque a gente fica mais sensível. Ou quando você tá passando mal, estou vomitando, olha, todo dia de manhã eu chegava e vomitava. Todo dia de manhã, até 22 semanas eu chegava vomitava. Isso aqui eu já vomitei no meio do ambulatório, já quase vomitei no corredor, eu vomitava em UTI, eu vomitava em tudo que é lugar. E tava ali falando, não, mas eu não tô doente, tô aqui, tô medicada. E daí, se você toma muito Vonal, você tem constipação. E daí, se você não sei o quê, e bababá. Então, você fica naquela coisa do tipo assim, eu não tô doente, só tô grávida. Aí você precisa de ajuda, não, eu não preciso, porque eu não tô doente. Não é? Fica essa vibe, Eu vivi assim. muito esse conflito. Mas assim, eu realmente, eu acho que eu não tava assim, não me sentia doente, de fato. Eu me sentia muito
muito bem. Mas eu acho que a gente quer se impor numa posição muito mais do que precisa. Eu sentia isso. Exatamente, essa sensação, assim. Eu posso. Às vezes é muito mais sobre nós do que o entorno. Aí vê que, como se perguntar agora pra Dani também, ela vai dizer assim, na segunda gestação já foi bem diferente. Porque na primeira a gente fica sentindo isso mesmo. A gente vai fazer, vou até o final, não sei o quê. Vê que a Meia só tá no conflito na primeira gestação ali, ó. Na segunda eu tava em outra vibe. Eu já não fazia plantão noturno de jeito nenhum, assim. De jeito nenhum. E você, Dani? Eu acho que a minha gravidez foi muito tranquila, porque foi tudo muito planejado, cronometrado. Com 15 dias eu já sabia que eu tava grávida. Eu acho essa coisa mais linda. Então, Essa bonita, a cara da Meia. Assim que eu poderia passar. Será que eu vou ter hiperêmesis ou não? Vamos ver, vamos fazer tudo direitinho. Tive as náuseas. Não lembro de ter chegado. Se eu vomitei uma vez, foi muito na primeira. Mas não me lembro. Isso foi muito. Que inveja. Mas, tipo assim, tinha uns enjoozinhos a primeira semana, um Vonal ajudava ali, mas realmente conseguia ir pra academia. Então, acho que a parte. Isso eu fazia. Até a questão, assim, a gestação foi muito boa, que eles estavam controlados aqui dentro, entendeu? Então, era um ambiente super controlado. Aí eu ainda controlava a minha vida, os meus horários. Isso. O problema é pós-nascimento. E eu tive problema no parto. O parto do primeiro, meu primeiro eu fiz tudo. Não, eu quero sentir a dor do parto. Porque eu tinha essa questão de querer sentir, entendeu? Não, aí minhas amigas já, não, pra quê? Faz cesárea. Eu falei assim, não, eu quero... E aí eu sou pisciana. Não, eu quero saber o dia que o universo vai mandar ele pra mim. Qual é o dia dele e tal. A Meia se identificando, sabe? Sou essa pessoa muito. Dá licença. E aí ele foi há 41 semanas, aí eu fui, planejei, não, vou trabalhar, enfim, até 3 semanas antes eu paro, porque ele vai nascer antes, e fiz tudo lá, até que um sábado eu senti que deu um cliquezinho. Falei assim, minha bolsa estourou. Só que aí eu fui lá, preparei todo mundo, já estava tudo meio preparado, vamos para o hospital. Eu cheguei no hospital, não tem sinal de que sua bolsa estourou. Aí eu falei assim, não, estourou, deu um cliquezinho, deu um sinalzinho, mas não estourou que nem filme, porque eu achava que bolsa estourava, assim, ia ser aquela coisa de filme, enfim. E aí foram 18 horas de trabalho de parto, tentando lá. Aí o anestesista passando, você quer a hack agora? Não, tá de boa, contração aqui, que não sei o quê. A bolsa não estourava, já estava dilatada. Até que o médico foi e falou assim, vamos romper essa bolsa. Depois que ele rompeu, aí eu conheci a dor do parto. Aí as coisas começaram. E aí, é o que eu falo, eu não sei, a gente roda na gineco, assim, tinha aquelas coisas da sala de parto, das mulheres gritando, ai, tá doendo, tá... Eu não entendo como que elas conseguiam gritar. Porque a dor, para mim, era uma coisa tão forte que me anulava. Eu sentia que eu era, sei lá, uma bola que ia reduzindo, assim, com aquela dor, até que de repente soltava. Tadã. E aí eu falei, chama o anestesista agora. Ai, Dani, desculpa dar risada, cara. Eu tô dando muita risada, porque eu tô vendo você falar e eu tô vendo a cara da Meia do lado. É tão fantástica a cara dela do lado. Eu queria sentir a dor do parto, senti. E aí eu queria que fosse ali, não, vamos tentar. Tentei 18 horas, aí eu falei assim, cara, tá dando 18 horas, a bolsa tava rota, pode dar problema, não quero fórceps. Aí o pessoal ia vir, você quer tentar? Esqueci que aqui iam colocar alguma coisa para induzir, eu falei assim, não, agora eu quero cesárea. Vamos para cesárea, porque eu não quero problema depois. Aí quando eu chego na minha cesárea, simplesmente o moleque estava muito para baixo, estava muito encaixado lá embaixo. Isso é normal. Não, ele não saía. Aí ele brinca hoje, mamãe, estava muito quentinho aí dentro, eu não queria sair. Foi isso que eu contei a história para ele. Eu quero. E aí teve que ser cesárea, só que aí a cesárea estava difícil, porque o moleque estava muito embaixo. Aí saíram os outros médicos das outras salas de parto. E aí tentando lá, aí nisso eu senti a mão de alguém no meu estômago, aí eu fui pro lado. E o engraçado é que estava tudo planejado para anestesista filmar tudo, como ia ser o parto. Aí de repente eu vomitando para um lado e todo mundo chama, neném não quer sair. E enfim, no fim deu certo. Aí ele nasceu. Eu tava tensa Eu já tava tensa, Nasceu, mas foi chorar quase 1 minuto depois.
E aí eu falei assim, virou uma eternidade, exatamente, né? que é uma eternidade assim. Aí chorou, falei, amém, Senhor. E aí na hora que passaram com ele na incubadora, olha, mãe, seu filho, eu falei, leva pra UTI, eu quero essa criança boa, depois eu vejo ele, pelo amor de Deus. Então, Muito mãe médica, né? Isso, a gente sempre fica nessa vibe da mãe médica também. Você tá vendo o que tá acontecendo? Exato, aí ele com o bocão chorando lá, falei assim, não leva pra UTI. Não quero abraçar agora, quero meu filho vivo, quero meu filho bem, porque eu parto. A minha mãe estava do lado de fora, desesperada, porque todas as salas de parto do lado, todo mundo comemorando, e eu já tinha entrava, saía a família, e eu estava na sala ainda. Então, ficou naquele desespero todo, falei, manda pra UTI, aí depois, enfim, horas depois acordei, fui na UTI, ficou 7 dias na UTI, tudo bem, tudo ótimo, deu tudo certo. Deus. Mas é aquilo, a gravidez foi ótima. Mas no segundo deu tudo certo. Segundo deu tudo certo, marquei cesárea. Isso, outra vibe. Aí não. Foi impactada. Não, mas exatamente. Eu eu fui vou proibida pela família. Não, normal jamais, eu até pensei. Tá? Eu falei assim, não, vamos evitar dor de cabeça, porque aí eu queria essa coisa do astrológico, assim, que dia que ele tinha que nascer mesmo. Aí eu li, não, vi um astrólogo lá falando, no dia que ele nascer, independente como for, vai ser o dia dele. Eu falei, então tá ótimo, cesárea. Eu não sou fiquei ligada relaxada. nesse negócio de signo, assim, mas eu tenho esse lado alternativo. Então, assim, eu achava que eu não ia engravidar. Eu achava que eu ia engravidar por FIV, mas o meu parto eu sempre quis normal. Sempre quis normal. Tá. E tinha motivo, assim? Tipo, ou você... Você vai contar que você não quis descobrir o sexo da criança até o dia do parto? Não queria Porque, mesmo. Sou essa pessoa, tá? Queria um parto mais natural possível. Então, Tá assim, certo. E daí, por favor, conta. Só conta. Eu quero saber. Queremos saber. O triste de você trazer amigos aqui, que a gente já sabe toda a história da pessoa e o que ela tem que contar, porque o must é muito o que bom. aconteceu, né? Como eu falei, eu fiquei grávida a primeira vez na pandemia, e, enfim. Aí ficou esse dilema da vacina, não vacina. Eu tomei vacina super tardio, eu fiz uma reação à vacina. E aí, no final, eu já tava, 40 semanas. Foi resolvido, a obstetra resolveu que ia induzir. E assim, eu tava muito tranquila com essa indução. Então, assim, começou a indução, comecei a sentir uma dor insuportável. E aí teve que parar a indução porque eu tava muito acelerado. E aí tirou a indução e eu entrei em trabalho de parto. Estava em trabalho de parto. E assim, eu fiz acupuntura durante o trabalho de parto. Tudo que vocês podem imaginar. E aí eu não queria, e aí assim, contração. Você quer analgesia? Não, tô tolerando super bem. E aí, 8 centímetros, 10 centímetros, horas passando. Eu também fiquei, 18 horas em trabalho de parto, assim. Sou tudo louca, gente. Não. E aí, no final, eu falava pro meu marido, Guilherme, eu vou morrer. Você cuida do nosso filho, porque eu vou morrer aqui. Meu Deus! E ele, sem noção nenhuma, falava, ela vai morrer mesmo. E aí você fala que não entende como alguém grita. Eu gritei tanto que também juntou pessoas das outras salas de parto para ver o que tava acontecendo ali. E, gente... Mas teve tudo isso, né? Que música você quer? Eu não quero música nenhuma, eu quero que meu filho nasça, assim. Eu quero que Só que- acabe. Só que eu fui uma gestante, assim, eu não conseguia ter esse apego de falar, meu bebezinho, assim. Eu falava, tô com um feto aqui, tô com um feto na minha barriga, assim. A criança, eu falava também. A A criança. criança. A criança vai nascer, a criança. Eu não reconhecia, assim, eu não verbalizava, meu bebê, assim. E você falou, nasceu, foi super tranquilo. Mas uma coisa que você falou, essa questão do choro, assim. Eu via o meu filho com olhos abertos, assim, pra mim. E eu falava, mas por que meu bebê não chora? Assim, a gente tem isso na cabeça, por mais que não seja, Então, comigo. racional. Eu via que ele estava bem. Mas foi a primeira vez que eu falei, por que o meu bebê, eu chamei o meu bebê, não está chorando, assim. E a segunda pergunta foi, qual foi o apego dele? 30 segundos de eu sou uma mãe normal e logo na sequência... Qual foi o apego? Mas aí eu quis ficar, eu quis fazer, golden hour, eu quis que amamentasse nos primeiros minutos. Gente, que lindo! Tinha nome de menino e menina, não tinha cor pra nada, sabe? Isso. Então, Eu não podia dar Fraldinha. fraldinha. Também foi assim? Eu já conto, calma. Não podia dar fraldinha com o nome da criança, porque não sabia o sexo, entendeu? Todos os tons pastéis, Pô. assim, era o bebê. Ai, que ódio. A criança que ia nascer. A criança. Ai, que ódio que não podia dar uma fraldinha com o nome, entendeu? Mas é isso. Daí na segunda criança foi maravilhoso. E aí agora o que vem? Não quero saber, eu vou contar por você, que é maravilhoso. Ai, não quero saber. Aí de repente, e a médica dela ficava, ai, agora vai vir menina, agora vai vir menina. Aí de repente ela liga, ela manda uma mensagem assim, acho que é menino. Eu falei, por quê? Porque ela parou de tirar sarro que vai vir menino. Acho que é menino, né? Aí a gente... E assim, eu nunca fiz questão de nada, mas assim, eu queria a surpresa, né? E já tava descoberto por mim. Ela falou, eu achei... Primeiro era assim, achei que vinha ilustração que é um menino. Aí chegou na outra semana,
parou de tirar sarro que vai vir menina dessa vez. Vai vir menino. Aí passou todas as vezes ela falando assim, é menino, só sai menino daqui. É só menino, lembra? Só sai menino daqui. Agora, melhor chegou em trabalho de parto do PS, falou o quê? E aí eu cheguei, tipo, comecei a sentir dor em casa. 40 minutos eu tava no hospital. Daí foi feito o toque, né? Eu tava com 9 para 10 centímetros, vai pra sala de parto. E aí eu falei, eu só faço força aqui se tiver drogas em mim, eu quero drogas, analgesia agora. E aí foi um parto em 40 minutos. Foi normal. tipo parideira. Foi um parto taquitosco, minha filha. Legal. O mais interessante é que vejo que eu fui fazendo o jogral do parto dela com ela, entendeu? Porque assim, todo mundo acompanhou as histórias dela falar que pro marido que ia morrer, porque o marido dela não é médico, então ele falou que ia morrer, e ele ficava, meu Deus, será? Vai morrer mesmo? Eu falava assim, mano, muito louca, entendeu? Muito louca. Mas eu tenho uma amiga, assim, a contração, eu falei que nem você, a contração eu achei uma coisa muito tolerável, mas assim, a hora do expulsivo, eu achava que eu estava sendo, tipo, sei lá, empalada, não sei. Ia ser uma dor que você... Isso eu posso imaginar. É uma dor que você fala assim, cara, a pior dor da minha vida. E ela aumenta, entendeu? E a pior da minha vida. E ela aumenta mais. Como pode, cara? Como pode não ter um limite, assim, pra aquela dor? Mas, nasceu e você fala, acabou. Acabou a dor. Eu tô pronta pra correr uma maratona, embora não estivesse. Mas eu sentia isso. Para com isso. E você, Crícia? Como é que foi a via de parto aí pra decidir isso? Como é que foi? Nunca tive expectativas. Pra mim tava tudo certo. Se fosse, eu sempre falava que era o mais seguro também, não tinha essa coisa, por mais que não era pandemia, não tinha essa coisa de, ai, meu bebê, eu nunca chamei pelo nome, eu falava assim, a criança tá bem. Tive umas piras, umas noias, me acompanhou, tipo assim, cara, não vai dar certo, isso aqui eu tô velha, eu tô isso, eu tô aquilo. Porque a gente, como médico, também vamos ter essa abordagem. Normalmente é a mãe mais velha. E aí a gente, como médico, sabe todos os problemas que a gente pode vir a ter por ser mais velho. Não tô falando, sou uma menina, tá tudo certo. Somos todas meninas. Exato. Mas, eu assim… nos 22. Assim, ginecologicamente falando, né? Obstetricamente falando, a gente é mais velho e tudo mais. Eu falo assim, não, vou ter problema. Não, porque eu quero ir pra um lugar que tem uma UTI boa. Porque tem que ter UTI, né? Boa, porque tem que ter uma UTI pra mim boa, porque eu vou ter problema. Porque eu vou ter problema, lembra? Porque Uma noia, assim, baseado no quê, sabe? Uma noia baseada em nada. Ele falava assim, não, porque eu não sei o que. Eu falei, não, porque eu vou ter… Aí você fica assim, porque alguém teve help. Você fala assim, não, vou ter help. Não, vou ter help. Isso foi uma tensão pra mim. Aí, e assim, cara, minha filha nasceu em dezembro. E aí, minha perna tava parecendo uma berinjela, assim. Daí, aquele pé inchado. Ele falava assim… Quero coletar uma urina, tô com proteinúria. Lembra? Fala assim, olha o Débora. Eu falei assim, não, tem que ver se tem proteinúria, porque eu tô muito inchado. Ele falou assim, você tá de 9 meses, em dezembro. Tá fazendo 40 graus lá fora. Isso é normal. Isso. Não, mas… Aí tudo eu achava que tava dando errado. Daí eu não tava esperando. E todo dia era isso, assim, mas eu tô tão bem. Mas eu tô tão bem. Aí todo mundo disse, mas e a fisiopélvica, então você fez? Babá, eu fiz porque eu perdi urina. Mas continuava trabalhando, continuava fazendo minhas atividades físicas, não sei o que, eu ali perdendo urina. Fiz a fisiopélvica por causa disso, sabe? Se vai ter normal, não sei, meu filho. O que for mais seguro. Quando a criança tiver tudo seguro. Aí fui trabalhar, né? Daí ainda falei assim, olha, tem que calcular minhas coisas e não sei o quê. Eu falei assim, eu vou passar todos os hospitais hoje pra amanhã eu não ter que trabalhar. Ainda porque a gente fica pensando nisso. Aí passei todos os hospitais, passei 6 hospitais, cheguei em casa, fiz compra no aplicativo, não sei o quê. Não tinha uma peça de roupa limpa da criança, não tinha lavado nada, porque eu ia parar na segunda-feira. Tava com 37 semanas, aí comecei com dor nas costas. Nas costas. Mas eu cheguei, mas a barriga não ficava dura, não ficava. Meu marido é médico. Seu marido é médico também? Não. Então, seu marido não é médico, o seu não é médico, mas o meu é médico. Mas ele falava assim, o que será que você tem? Será que tem pedra no rim? Eu falei, que pedra no rim? Pedra no rim, que é isso? Mas não ficava… Nessa altura, não. Maravilhoso. Mas não ficava dura a barriga. Eu falava, gente, o que é isso? O que é isso? Mas de quanto em quanto tempo que tá essa sua dor nas costas? Daí a gente começou, eu falei assim, tá de 5 em 5 minutos. Mas falei pro seu médico, falei, eu não, isso aqui é dor nas costas, vamos pro hospital. Aí saímos correndo pro hospital, cheguei, ela tava com 5. Saí sem bolsa, sem mala da criança, que eu tava com 37 semanas, tava esperando, tinha trabalhado o dia inteiro. Saímos eu, ele, a roupa do corpo e celular de cada um. E a chave do carro. Pronto. Aí cheguei lá com 5, diferente de vocês. Não foi embora mais? Mas eu pedi o anestesista com 6 para 7. Pedi o anestesista, porque eu não sou louca, não sou nenhuma Maramélia na minha vida. Mas foi muito rápido. Entrei 3h30 da manhã, 9h18, ela nasceu. Eu parto normal. Normal, ai, que maravilha. Viu? Que não criar expectativas é o jogo, gente. É o jogo. Mas eu acho que isso é em relação à maternidade. Mas eu só tenho uma coisa a dizer, que foi totalmente fora da minha expectativa. Minha filha nasceu em 31 de dezembro de manhã.
Poxa. Isso, também deu tudo errado, mas deu tudo certo. E o dia que ela me questionar foi porque ela quis. Então tá todo mundo aqui, tem podcast, viu? Ao vivo. Todo mundo tá de prova. Foi ela que quis. Não tinha nada, não era essa programação, entendeu? Não era essa programação, mas Martina com pessoa. Mas nada como o que você falou, assim, nada te prepara pro que vem depois, né? Que mais que você fica tudo na programação, aí daí vem o puerpério. Mas eu acho que isso, assim, é muito maternidade, é isso, né? Assim, eu tô falando de um lugar que eu tinha expectativa nenhuma do que eu seria de mãe, assim. Eu achava que eu era incapaz de fazer isso daí. Ah, é? Eu falava isso, assim. E tem tanta gente que super programou e sonhou aquilo. E eu acho que a frustração, muitas vezes, no pós é muito grande. Pra mim, não. Pra mim, foi uma coisa assim, tipo, que maravilha. Surpresas. Que maravilha viver esse momento. Lógico que nem sempre tudo é maravilha. Mas, assim, o momento inicial, sim. O puerpério, depois... Exato. Mas é isso, mas é o início da maternidade mesmo. Porque às vezes a gente se programa, a gente prepara. Tipo, nossa, mas como é que você, né, fisiopélvico, não sei o quê. Beleza, fiz. Não foi necessariamente pensando no parto normal. Mas aí tem gente que se prepara tanto, que faz tanta fisiopélvica, que fica como se fosse, não, mas eu quero entrar no trabalho de parto. Eu quero que dê certo. E daí vem o primeiro tapa na cara, né? Exato. É assim, você não programa nada. A criança vem na hora que ela quer. Do jeito que ela quer, entendeu? E assim, me programei, eu fiz tudo na minha vida, deu tudo errado. Assim, deu tudo errado fora da sua programação, mas sempre é tudo certo. Exatamente. No final, que é isso que importa, né? Tipo, o que muda, né? Verdade, mas é assim que você vai com outra vibe. Se vocês já tiveram a segunda gestação, mas é assim que você vai, né? Assim que você tem o primeiro tapa na cara. Deu puerpério grande tapa na cara, né? De todo mundo. Eu não consegui fazer nada durante a gestação. A única coisa que eu tinha era o aplicativo lá da gestação. Há 3 semanas é um carocinho de arroz, 8 meses é uma melancia. Eu não fiz nada. Eu só me mantive saudável, trabalhando e, sei lá, eu já sabia o nome tudo e ficava lá conversando com a criança, mas eu não fiz nada de preparação. Vou ler livros, vou fazer isso, como é ser uma mãe, como vai ser quando nascer, exercício de respiração, contar contração, eu não sei nem como que faz, eu nunca. Foi assim, tá durinha. Quanto tempo? Eu tive toda a colocação de treinamento, eu fiz fisiopélvica, mas uma coisa que me dava angústia profunda é quando vinham pessoas conversar com a minha barriga. A gente teve essa discussão também, não gostava que pegasse também. Eu não ligava, tinha essa irca, gente, de pegar na barriga. Nossa, essa irca. Principalmente essa coisa assim, de pessoas que não têm intimidade, né? Que chega do nada e vem Coitadinho, aqui, o paciente sempre vem. Mas às vezes o paciente, você vê que é aqueles vozinhos querido, não sei o quê, bababá. Mas às vezes tá passando na rua, assim, na fila do mercado. Nossa! E a Maria Amélia, que era uma pessoa era um palito com uma barriga, assim. Todo mundo pegava na sua barriga. Não. Era complicado. Eu não tinha problema com barriga, não. Eu tinha, podia pegar minha barriga, não. Eu troca de energia, amiga, não dá. E a gravidez pra mim foi uma coisa tão maravilhosa que eu achava que eu era uma rainha. Porque todo lugar que você entrava... A gente tá só invejando a mulher falando. Todo lugar que eu entrava, não grávida, barriga, olhavam assim, não, o lugar é seu, entra, seja bem-vinda. Cara, eu acho que a grávida pra mim era uma rainha. Eu adoraria ficar grávida de... não adoraria ficar grávida de... Marido vendo o podcast. Não. Marido vendo o podcast, olha ali, ó. Eu amei as 2 gestações. Amei, assim. De novo, não. Eu tive tanto a noia que eu não queria pegar a fila preferencial, cara. Que isso, eu era dessas também. Porque eu não pegava até o final da gestação, pegando. Eu não tava doente, em fila preferencial, que é isso, não quero não. 3 meses de gestação, eu colocava a barriga pra frente assim, tá? Preferencial. Dá licença que a fila é minha, esse lugar é meu. Exatamente. A gente tem probleminha, eu e ela. Eu tive muita dificuldade. Ô, gente, e agora vamos levantar uma bola boa aqui, já que a gente já citou aqui. Puerpério. Como é que foi? Eu tenho desafios. Conta essa história aí, Dani. Com o primeiro ok, mas o segundo, tudo planejado para o segundo filho, parto planejado, sem dormir, a amamentação é aquela questão infernal, completamente fantasiada por tudo e por todos, ok? Romantizada, né? Mas isso, mas o que me chamou atenção na minha é que eu esqueci os livros de medicina, eu tive pré-eclâmpsia 1 semana depois do parto.
Nossa, Eu fui pro hospital porque eu tive um hematoma na cicatriz cirúrgica. Minha médica, nunca vi isso. Falei assim, nem eu, mas tudo bem. Um hematoma e a gente drenou. Ela falou assim, ó, se voltar a sangrar esse hematoma aqui, você vai pro hospital pra ver, pra fazer uma ultrassom, alguma coisa. 2 dias depois começou a coletar aquele hematoma na cicatriz cirúrgica. Ok, fui pro hospital, aproveitei para tomar um Noripurum, que estava lá, e fiquei lá. E nisso, cheguei com a pressão 11/7. Aí, como estava tomando Noripurum lá dentro da sala, aí a enfermeira vinha. Ah, tá, sua pressão tá 3/8. Eu falei assim, não, eu não tenho problema de pressão. Nunca tive nada na gravidez, não tenho problema de saúde nenhum. Vê outro aparelho. O outro aparelho, 14/9. Falei assim, mede outra pessoa. Falei, mede nele. O marido estava lá, mede nele. Aí ela foi, já começou a acionar o pessoal, mobilizar o pessoal. Aí, uns 15 minutos depois, ela voltou, tava 16/10. Você tá brincando? Aí eu falei, gente, eu não tô sentindo nada. E aí eu já comecei a acreditar que era verdade. CRM positivo. Aí, de repente, chega a médica, me coloca, vamos colocar no monitor, 19/11. Aí, na hora que eu olhei no monitor, assim, 19/11, aí o coração começou a apertar. Aí, UTI, sulfatação, fiquei 4 dias internada, para resumir, com uma pré-eclâmpsia pós-parto. Eu já tinha esquecido disso. Existe 15% das grávidas. E aí, o CRM positivo... Falei assim, estava tudo muito bom, é o que eu falo, o parto foi maravilhoso, o parto não, as gestações foram maravilhosas, assim, não tive problema nenhum, em algum momento, no parto, no pós-parto, o primeiro foi no parto e o segundo no pós-parto. Né? Então, e aí, graças a Deus, né? Porque se eu tivesse em casa, à noite, tentando amamentar, na madrugada, se eu sentisse uma dorzinha de cabeça, que aí a pressão ia estar lá em cima, eu ia falar, tomar de pirâmide. Exato. Então, eu me liguei assim, cara, o risco que a mulher corre, que a gente corre, que a gente reduz, assim, o que a gente sente. Ah, não, é só uma dorzinha de cabeça, ou essa pressãozinha deve ser emocional agora, porque eu tô com sono, tô sem dormir. Sim. E a gente vai reduzindo ali, não acreditando no que a gente minimizando. Mas eu acho que também, já colocando que você, já tô passando na frente, mas colocando o que você tá falando, que assim, depois que nasce o bebê, antes a gente fica pensando medicamente muito, né, quando tá na gestação e tal. Mas o que eu senti é que depois que nasce o bebê, mesmo que você tenha qualquer noção de pediatria, e eu vejo isso nos próprios amigos pediatras, você esquece tudo ali. Se você foi médico, é claro que você fica naquela observação, né? Uhum. Mas assim, é tudo muito diferente, você não consegue olhar, aquele é um momento em que você não consegue olhar o teu filho como paciente, você até consegue ver alguns sinais, é óbvio, assim, do tipo assim, meu filho tá meio sonolento. Ou meu filho não é desse jeito. E tal. Mas a mãe sabe que seu filho não é desse jeito. Não é porque você é médico necessariamente. Porque você é mãe. É porque você é mãe daquela criança. E aí, assim, você tá tão também que você não consegue pensar assim, não, porque eu li que os marcos... Você até vai lá ver, mas assim, aquilo que você vai passando todo dia, tipo a amamentação. Mas eu li que na amamentação, aí você faz assim, daí você faz assado. Não, cara, você chega ali, o rolê é completamente diferente. Completamente. É completamente diferente. Então, a gente como médico, depois que você tem o bebê, e mesmo, a gente não é pediatra, ninguém aqui, né? Uhum. Mas mesmo falando com amigos pediatras e tal, falam que assim, é diferente, né, a avaliação, que você tenta também não ser o pediatra do seu filho, né, o seu filho tem que ter um pediatra porque alguém tem que estar olhando de fora a questão toda. Pra gente acaba sendo muito difícil, voltando aqui à questão da medicina com a gestação, com a maternidade. É que assim, primeiro a gente tá naquela situação que você está se colocando realmente não sendo médico do seu filho, então você tem uma observação normal como qualquer mãe. Só que normalmente a gente não tem, então, tem as nossas vagas de trabalho, mas você não está se recebendo, porque a gente normalmente não é contratado do local. E quando a gente é contratado do local, você tem uma licença maternidade curta, que é o que a maioria das pessoas tem. Sim. Então, assim, por exemplo, a Meia voltou relativamente cedo também, né, nas duas. Então, eu voltei com 3 meses a trabalhar. E onde eu tinha licença maternidade, eu voltei com 4. E aí, assim, você fica, mas que a minha empresa dá 6 meses. Cara, mas 6 meses é o mínimo. 6 meses é o mínimo que você pode esperar de uma criança. Como é que você quer fazer uma amamentação exclusiva de uma mãe que tem que trabalhar?
Então, assim, a Meia eu sei que não passou por isso, mas é porque a Meia também amou amamentar diferente. Assim, a amiga ali deu tudo certo, ali amou amamentar, ali amamentou até 500 anos, tá tudo certo. Agora aqui, eu vou falar, é verdade, gente, não dá risada, o povo dele tá dando risada, mas é verdade, ele amamentou até morrer. Mas assim, você já falou assim, a minha não deu muito certo e tal. Então a minha, eu tinha também essa, até por ter os amigos e tal, assim, não, precisa amamentar, porque aquilo ali é anticorpo, aquilo ali, não precisa nem ser médico, né? Aquele o pediatra fala, todo mundo fala, tudo que você lê vai te falar, não, você tem que amamentar, Eu ficava naquela coisa assim, não. Se eu colocar a fórmula agora, essa criança vai ter PLV. Daí você começa a pensar um pouco, tipo, médico. Não, você tem que amamentar. Não, mas você tem que colocar a criança aqui do peito. Não, você tem que não sei o quê. Aí eu vou começar a tomar isso, vou tomar esse chá. Aí eu vou tomar domperidon. Aí eu vou tomar não sei o quê. Aí eu vou tomar a erva do periquito, do papagaio, porque não sei o quê. Eu preciso ter leite, porque precisa amamentar. Você entra numa noia, né? Você entra numa noia. Só que assim, a tua noia dá certo enquanto você tá ali o tempo inteiro com o teu filho no peito. Telecena, como diz a Bia, nossa amiga. Ele tá ali de hora em hora, a criança mamando, tá ali, né? Telecena, tá tudo certo. Agora, quando você sai pra trabalhar, cara, acabou. Porque em 3 meses eu voltei a trabalhar. Daí eu ficava eu me lembro no ambulatório, todo mundo lembra disso. Eu com a bomba de leite. O paciente sabia que eu tava com a bomba de leite. Embaixo da roupa. No ambulatório com o paciente. Opa, eu tenho foto entubando o paciente em UTI com a bomba. Eu tirava leite o dia inteiro. Porque eu tinha que amamentar a minha filha, porque se eu não amamentasse ela ia adoecer, porque ela não ia ter anticorpos, porque ela não ia ter leite materno, porque ela não ia ter isso, porque ela não ia ter aquilo. Então, assim, foi dando tudo certo enquanto eu tava na minha casa. Essa aqui também era louca do tirar leite, que eu sei. Eu tirava leite de madrugada. Porque, assim, isso também era uma meta que eu tinha estabelecido na vida, assim. Rotina de ordenha, claro, tinha horários. Mas ali meu filho vai passar de 500 anos amamentando. Era a meia. 6 meses, assim, ia ser uma dor muito grande pra mim se eu tivesse que dar fórmula antes dos 6 meses, assim. Meus filhos saíram do leite materno para o leite de vaca, né, assim. Não teve fórmula, não teve essa transição. Inclusive, um mama e toma leite de vaca. No presente momento. Atualmente. Eu amo. Mas assim, eu vivi essa noia do tipo, eu acordo, assim, eu já não dormia, e aí voltei a trabalhar, eu já não dormia nada, mas eu acordava antes, tipo, às 4 horas da manhã, pra tirar leite, pra garantir que ele tivesse o leite do dia. E eu lembro muito, assim, eu lembro isso claramente. Teve um sábado que eu não tinha voltado ainda pra escala de um plantão no sábado. Então eu não tinha estoque pra esse sábado, porque eu tinha deixado pouco leite. E aí me ligam às 7h30, você não vem? Aí eu falei, mas eu não voltei a trabalhar ainda. Enfim, houve um erro na escala, era o meu nome lá e eu tive que voltar. E aí eu fui pro plantão, tipo, falei pro meu marido, você vai levar o bebê. E aí eu fiquei amamentando enquanto trabalhava, assim, tipo, amamentava, ele ficava lá. Porque, assim, meu filho ia só tomar leite materno, assim. Era uma coisa que eu queria muito. Eu gosto muito de amamentar, porque eu acho que é um momento, assim, foi uma forma que eu sempre tive de criar um vínculo com os meus filhos. Uhum. Então, pra mim, isso foi uma coisa muito forte. Eu não falava com a barriga, assim. Eu não tive, tipo, eu falava a criança, o feto, não falava qualquer coisa, mas eu não falava, tipo, o meu bebê. Mas, assim, amamentar pra mim sempre foi uma coisa muito importante. Até porque eu tinha dificuldade de falar com um bebê que não interagia, assim. No primeiro mês, o bebê não interage contigo, né? Ele tá lá. Sim. Não, então, eu não ficava lá conversando e contando histórias, assim. Eu falo isso também, tipo, eu queria ler. Eu queria ler livros. É que a gente já teve essas conversas. Não. Eu queria ler livros. E a idealização da maternidade, que no primeiro filho eu já entendi que não vida real. Mas veja, você pelo menos pensa pelo lado de que você caiu nisso cedo, entendeu? Aí a Meia, assim, foi muito tipo, desgastante pra ela, mas o que eu quero dizer é que, assim, eu tô no meio termo entre vocês duas. Por exemplo, você já caiu na real cedo e ela conseguiu fazer dar certo. E aí eu fiquei nessa, assim, só que pra mim foi uma coisa que não tenha sido ruim amamentar, mas também não é esse amor todo que ela tem. Eu acho que eu fiz, assim, amamentei até quase 10 meses, tudo certo, só que eu tive que complementar. Então eu não conseguia tirar mais leite do que aquilo. Eu fazia a rotina de ordenha de madrugada. Eu não dormia a noite inteira e daí com aquilo eu precisava me compensar de alguma forma. Não dá pra CCD com café, não dá pra tomar energético, não dá pra fazer nada, então o que eu fazia? Eu comia. Então assim, os 8 quilos que eu ganhei na gestação, eu ganhei 20 no puerpério. Assim, pensando no geral do que eu tinha... Pergunta pra ela, assim, então eu, na verdade eu ganhei 14 no puerpério, no fim das contas eu fiquei com 20 quilos a mais. E aí, assim, eu me via, eu falei assim, gente, como que eu cheguei nisso? Aí se eu ia fazer uma atividade física, eu suava demais. Se eu suava demais, tinha menos leite. Se tinha menos leite, ela gritava. Jeito, né? Aí, juro. E aí eu achava assim, não, então não posso mais fazer essa atividade física porque eu suei demais. E todo mundo falava assim, tá fazendo isso o quê? Tá suando, daí você chega, depois você vai lá, não tinha leite, juro por Deus. Aí então eu passava, como que eu tentava me compensar de alguma forma? Comendo. Então, você não podia fazer minha atividade física. Eu passava o dia inteiro ordenhando, inteiro. Então, eu dava plantão também nessa época. A geladeira do hospital tinha os meus leites. Porque depois eu colocava eles numa marmita e levava pra casa. Então, assim, era uma coisa. Um dia eu esqueci a marmita num Uber.
Casado. Eu ligava pro cara e falava, moço, eu dou o dinheiro que você quiser, você tem que trazer a minha marmita de leite materno, você é leite materno. E o dia que eu fui colocar a bomba, eu tinha mais de uma bomba portátil. Nossa, eu tinha muitas. Eu tinha mais de uma bomba portátil. E não sei o que. Não, assim, sommelier de bomba de leite, exato, assim, um absurdo. E ficava naquela coisa. E um dia eu fui passar de um lugar preto e caiu um pouco de leite. Nossa. O cara chorava. Nossa, eu vivi isso também. Meu Deus. Não. Então, assim, era uma angústia sempre. Você já tem toda aquela angústia. E aquele cortisol no teto, porque você não dorme. E aquele cortisol no teto, porque você precisa deixar o leite do dia. E aquele cortisol no teto, porque não sei o quê. Cara, foi uma angústia. E daí depois. É que a gente teve isso. A Meia, ela levou tudo muito bem. Porque a hora que a neném começa a mamar 1, 2 vezes, de manhã e à noite, tá tudo certo, entendeu? Você consegue levar a tua rotina do dia, com a criança comendo e mamando 2 vezes ao dia. Agora, quando a criança, minha filha também demorou um pouco mais pra engrenar a comer, cara, daí assim, era um sofrimento, porque era aquela coisa assim, cara, essa criança não vai ter leite, não vai ter comida, até o dia que faltou mesmo. Até o dia que faltou, ele falou assim, ela tá com fome, e eu não conseguia chegar em casa, também acompanhou esse momento, não conseguia chegar em casa, deu dele, e daí você fica uma libertação, né? Pra você. No fim, exato, no fim uma libertação. No fim, uma libertação. Só que, cara, é muito terrível. Então, assim, a gente como médico, você pensa, não, porque às vezes a pessoa se programa. Se programando ou não se programando, a gente vai passar o mesmo perrengue da mãe que não se programou. Entendeu? Assim, sabe assim, não, porque ela tem uma ideia, porque é médica, não sei o que. Não, já vai passar o mesmo perrengue da amamentação, já vai passar o mesmo... mas eu tive condição de chamar uma enfermeira da amamentação. Chamei também, acho maravilhoso, foi um diferencial pra mim, porque eu acho que não é instintivo pra gente amamentar. Né? É uma coisa muito complicada mesmo, assim, você precisa de ajuda, né, pra saber, pega lá. Achei que foi um ótimo investimento, mas nem por isso você vai ter mais ou menos leite se você tiver tua enfermeira de amamentação, entendeu? Então, assim, a gente tem os mesmos perrengues e, além de tudo, vejava, entre aspas, as colegas que não eram da nossa área e que tinham 6 meses de licença, entendeu? Porque se eu tivesse 6 meses de licença remunerada na minha casa, ia ser outra... Isso eu acho que todo mundo aqui compartilhou, né? Tudo bem que você era acadêmica, amiga, mas assim, isso aqui todo mundo aqui compartilhou. Eu sei que a Meia também teve essa situação, com certeza você teve. Se eu tivesse 6 meses de licença remunerada com a minha remuneração do dia a dia, ia ter sido completamente diferente. Porque daí você também fica pensando, não tô trabalhando. Você fala assim, não, vou voltar cedo. Não, porque eu tive que pagar, né? Você passa o teu plantão e daí você precisa voltar rápido, porque você tem que se recolocar na tua escala, né? Você tem que se recolocar na tua escala, você tem que voltar e tal. Aí eu vou ter que pagar alguém pra me cobrir. Então eu vou pagar alguém pra me cobrir. Porque não sei o quê. Sabe, aquela coisa toda que pra gente acaba sendo complicado, né? Sim. Então, trazendo mais motivos e mais fatores estressantes ao longo dessa jornada. Com certeza. Só citar uma coisa que você perguntou do puerpério, assim, eu não tive esse problema com a amamentação, tipo, lógico, doía, assim, era desconfortável, não é tipo, nossa, meu Deus, estou aqui e os passarinhos da Cinderela estão cantando ao redor, não é isso, assim. Uhum. Mas era uma meta que eu tinha e eu consegui, assim, ainda bem. Mas o puerpério, pra mim, uma coisa que pegou é que eu falava, eu não sei quem eu sou mais. Cara, isso pra mim era uma pergunta que eu falo, eu não sei quem eu sou mais. Eu não sei quem eu sou. É que você muda completamente a tua rotina, eu né? lembro de ver um filme e falar assim, mas por que eu tô vendo esse filme? Porque eu não sou mais uma pessoa que vê filme, agora eu sou mãe. Eu não preciso ver um filme, entendeu? Porque eu sou mãe. Então assim, eu tenho que estar preocupada em estar amamentando. Não ri. É real. Eu sou a que produz o leite. Não, gente, cada um aqui teve suas noias. Cada um aqui a noia é geral, é médico, não médico, não sei o quê. Que a gente tem umas noias a mais ainda. E aí, assim, acho que uma coisa que pegou muito pra mim também, eu tava fazendo mestrado na época. Então era assim, era a música da palavra cantada durante o dia e à noite o que eu tinha que amamentar, mas eu tinha que escrever e linfócito e palavra cantada e eu não durmo, eu preciso amamentar. Tipo, é muito louco isso, sabe? Eu não faria isso de novo, assim. Tipo, não preciso. E o cortisol comendo, entendeu? O cortisol no talo, o tempo inteiro, o cortisol no talo. É porque daí eu olhava e falava assim, cara... E daí assim, e fora que eu acabei ganhando peso, porque eu tava nesse rolê todo, e daí de repente eu me vi hipertensa também, entendeu? Porque eu ganhei muito peso muito rápido. E daí um dia eu cheguei pra essa aqui, pro Leandro, nosso colega lá no ambulatório, e falei assim, cara, eu tô com 14,9 de PA. O que eu vou fazer? Não, e gatilho, também super relatado. Eu tive 6 meses de gatilho na mão. Eu acordava de madrugada. Eu lembro muito você falando isso. Do gatilho, eu filmava o gatilho e falava assim, cara, eu tô com algum problema. De repente eu tava com gatilho, e que é um rolê horroroso, o gatilho, é um negócio na mão horrível, os meninos tudo olhando ali. E eu tava com o gatilho com 14,9 de PA. Cara, fiz todos os exames que você pode imaginar. Essa aqui pediu, outro colega pediu. Aí o povo do ambulatório de hipertensão olhou, e não sei o quê. E daí, de repente, eu falava assim, não, como assim? E era só por causa do peso. Sim.
E hormônio, né? E hormônio. Parou, libertação, parou de amamentar, parou o gatilho. Entendeu? Não tô falando que foi amamentar, amiga, não é isso. Mas é que depois você começa a amenizar, né, as tuas situações, assim, os teus... Eu sou, tipo, grande defensora da amamentação. Sou mesmo. Não tô falando que não é pra amamentar, não é Assim, esse tipo de libertação, mas eu é vi que... com a Cris, assim, o quanto aquilo era um fator de estresse, entendeu? Tanto que eu virei pra você e falava, tipo, para! Assim, o importante é que sua criança cresça saudável. Ela para mesma de falou, ela falou, falar e fazer Foi isso. isso, assim, que mudou a minha visão da maternidade total. Sempre quis ser mãe de 2. Eu acho que o pessoal em casa vai poder ver médicas falando isso, que as mulheres não médicas, não da saúde, sofrem também. Essa fantasia em cima da maternidade. Com certeza. E com o primeiro, enfim, foi tudo planejado, foi tudo ok, o parto já saiu fora da linha, tudo bem, mas quando chegou a parte da amamentação, a dor que eu sentia, eu não tinha dor ali na questão do bico, machucado, tudo. Enfim, ninguém soube o que eu tive ali, que eu acho que era a descida do leite, mas a descida do leite durante 21 dias, pelo amor de Deus, parecia que a minha mama era um vulcão em erupção, que aquilo queimava, as larvas assim, e aí eu ia, meu Deus, tentava amamentar ele, amamentava, 5 minutos depois vinha uma dor terrível, que aí, enfim, eu tive o segundo, é completamente diferente da dor da descida, que eu tinha que tomar dipirona, ibuprofeno, não sei o que lá, eu entrava no banho quente, banho frio, tudo pra coisa ali, ficava meia hora com aquela dor terrível, de repente eu tinha que amamentar de novo, e aí vinha aquilo, eu fiquei enlouquecida, fiz todas as simpatias, tomei todos os remédios, a tal da cerveja preta, caracu, não sei mesmo o quê. Com 21 dias. E tal, o povo aqui é médico, mas faz falando. dessas também. Tomei tudo que tinha de erva. Eu só lembrei E de todo uma mundo coisa. falando, você tem que amamentar. A Canjica, claro. Nossa, tudo. E todo mundo falando, você tem que amamentar, você tem que fazer. E eu enlouquecida, sem dormir. Eu falei assim, gente, ou eu cuido dessa criança, depois de 21 dias, ou eu cuido dessa criança, ou eu intoxico ela com dipirona e ibuprofeno, ou eu dou a fórmula para ela, ela vai viver feliz e ela vai ter uma mãe para cuidar dela. Parem de me julgar. Então, eu falei assim, e fui. Julgamento tá em tudo, né, que Falei você com foi. tudo. Eu falei, pronto, vai ser fórmula. E, resumo, começou, pegou super bem a fórmula, a criança ficou super feliz. Tudo bem, não dormiu à noite até os 3 anos de idade, mas ele estava alimentado, eu estava bem para cuidar dele, fiquei feliz ali agora, eu posso ninar o meu filho, porque a tentativa de amamentação e a dor que eu sentia, que eu não senti o outro, eu amamentei até 6 meses, consegui, chamei a enfermeira, falei assim, não, esse eu vou tentar, mas aquela dor aguda terrível assim, eu acho que é um crime você forçar as mulheres a passarem por isso, tem que ser. O meu filho cresceu com fórmula, não tem uma gripe, não tem resfriado, melhor, só as coisas normais e tá tudo bem. E ele teve uma mãe presente, porque o que eu sofri durante 21 dias tentando amamentá-lo, assim, foi a pior coisa. Nós sempre assim. somos os nossos maiores inimigos, né? A nossa Então, expectativa a gente tentando. sempre é o pior. Então, assim, você tem aqueles... Eu lembro que eu falei isso pra Meia também. Quando tava começando a dar errado, eu falava assim, gente, eu só faço isso. Eu só preciso amamentar essa criança. Eu só preciso amamentar essa criança e trocar a fralda. Eu só preciso fazer isso. E eu não consigo nem fazer isso. Então, assim, eu sou o quê? Um lixo. Então, você já tá com o hormônio alto, o cortisol, Mas você já tá falando, ó. Você é um lixo. Tipo, na verdade, não é só isso, né? Assim, você tá 24 horas, tipo, Em cima para de uma outra criança. pessoa, assim. Não, é muito complicado. E aí a gente entra numa questão. Culpa e expectativa. É isso. Eu acho que aquela frase... Sabe aquela frase? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Tudo, todo dia. É sobre isso. E aí, com todas essas histórias de nasce uma mãe, nasce uma culpa, ainda tem gente que joga esse jogo pela segunda vez. Maravilhosas, é isso. Explica, gente. Amor. Fofa. Ela é muito plácida, amiga. Eu tô chocada. Amor, assim, eu falei assim, não, agora eu já sei, quer dizer, se tivesse algum problema com a amamentação ali, ou eu ia parar de amamentar, ou eu ia dar a fórmula, ou tentar a enfermeira, como eu tentei. Tá tudo bem. O meu filho, eu voltei a trabalhar com 2, 3 meses também, porque, enfim, é PJ, tudo. Então, todo mundo passa por essa questão, né? Da nossa Exato. área. Não Assim. tem E aí jeito. tirava, aí o meu chefe era bonzinho, me deixava na hora do almoço passar uns 15 minutinhos a mais, tirar o leite, colocar lá no freezer, na geladeira lá da copa, de todo mundo. E, enfim, e ele, maravilhoso, com 6 meses, não quis mais, começou a me negar. Falei, ótimo, bebê, 6 meses, completou.
Completou a obrigação ali. Mas quando parou de doer, que o leite desceu direitinho, foi ótimo, amamentar, era ótimo ficar com ele. Aí eu já comecei a ter a ideia, meu Deus, será que quando ele fizer 1 aninho eu vou conseguir tirar o peito dele? Ele gosta tanto, fica tão fofinho aqui, mas aí ele parou. Eu falei, garoto maravilhoso, parou. Ele já sabe o tempo dele. Já sabe o tempo dele. Mas o que eu... Diga, pode Não, falar. assim, eu não sei. Assim, questão do segundo filho, é que eu acho que foi, assim, pra mim abriu uma coisa tão maravilhosa que é, tipo, é uma nova vida, assim. Nossa, Eu sou fofa. dessas também. Ai, não, sério. Fofa, amiga, e nós aqui no Filho Único, tá tudo certo. Exato. Mas eu acho que tá tudo certo. Mas, assim, tem 2 livros, assim, que eu gosto muito. Sugira. Não, Pode falar como é que você é. Conta pro povo que você é essa pessoa, vai. em Grande Sertão Veredas tem uma frase, assim, que pra mim marcou muito. É, tipo, uma criança nasceu, o mundo tornou a começar. Tipo, pra mim é isso. Pra mim, o momento do nascimento dos meus filhos foi isso. O mundo começou de novo. Fofa, né? Que maravilhosa. Ai, É isso. gente, tá bom. Não, Emocionou. e eu sempre pensei também ali. Mas Grande eu tenho Sertão uma Veredas, irmã, ela pegou né? pesado. Eu tenho uma irmã, eu falo assim, gente, ter um irmão na vida é maravilhoso. A minha irmã eu amo de paixão, assim. É uma grande companhia. Então eu queria uma companhia para o mais velho, não nascer um para fazer a companhia, mas sempre quis 2 ali. E mesmo com todos os desafios, eu falei assim, cara, uma hora vai passar. O mais velho ali com 3 anos começou a ficar mais independente, tudo. A minha vida foi voltando mais próxima do normal, foi sumindo os traumas. Aí eu falei, pronto, tá na hora de ir outro. Vou pôr... de criar novos traumas. Exatamente. Eu vou pôr o contraponto, então, porque eu tenho essa discussão sempre, porque então a gente se encontra semanalmente no nosso ambulatório, que a gente veio aqui já falar, já fazer nosso podcast e tal. Então, eu sou filha única. Mas eu conheço várias pessoas que têm irmãos e que é maravilhoso. Então, assim, eu sei o ônus e o bônus de ser filho único, que é várias pessoas. Então, assim, como eu não sei como é ter irmão, vocês também não sabem como é ser um filho único, né? Isso, exatamente. Vocês também têm irmãos, né, amiga? Sim, eu tenho. Então, elas duas eu sei que... Ela já falou que tem irmãos, a Maia eu sei que tem. Então, assim, vocês não sabem como é ser filho único. É claro que temos histórias e histórias, assim, né? Sim. Mas eu nunca fui uma pessoa infeliz em ser filha única. Então, assim, já era um ponto sobre ter um filho só, assim, que não seria uma coisa problemática. A primeira coisa que eu penso, assim, é que o meu grande sofrimento nasce uma mão, nasce uma culpa as pessoas sempre esperam que a gente crie os filhos como se a gente não trabalhasse, né? Sim. E que a gente trabalhasse como se a gente não tivesse filhos. Isso eu não tô falando só pra gente ser médico, mas tô falando isso qualquer mulher que trabalha no mundo todo, assim. Então eu vejo, a nossa diferença para outras carreiras é que eu vejo que eu tenho amigas mesmo, às vezes colegas, vizinhas e tal, que você observa que são pessoas que podem parar de trabalhar, que podem deixar as suas carreiras, ou que tem uma licença, assim, que tem um negócio próprio, alguma coisa que pode retornar, ou que tem empresas, assim, que deixam você fazer aquele estendido, ou até pessoas que eu conheço que foram morar fora e que a licença é de 1 ano. O que é maravilhoso, que o pai tem licença, assim, tem uma colega que mora no Canadá, outra que mora na Alemanha, completamente diferente. Enquanto a gente tá sempre aqui nessa coisa de assim, eu vou voltar cedo. Por quê? Porque eu não posso deixar meus pacientes. Ou porque eu não posso deixar de ganhar aquele dinheiro, porque aquilo ali dá diferença na minha vida. Ou porque eu preciso me recolocar. Se eu demorar 6 meses para voltar, vão colocar outra pessoa no meu lugar. Eu não posso deixar... E eu também me coloco no lugar de quem faz a escala. Como é que você deixa uma escala 6 meses descoberta, né? Uma coisa... Ou alguém te cobrindo por 6 meses. É uma coisa meio complicada. Então, assim... Só que quando você volta a trabalhar... Tô falando então a minha filha aí é a mais nova, as meninas têm filho mais novo também, mas já passaram isso antes. Quando você volta a trabalhar, você nunca mais volta a trabalhar com a mesma cabeça. Não. Porque você tá sempre pensando em alguma coisa na sua casa. E daí, nasce a mãe, nasce a culpa no trabalho também. Porque assim, você não volta a trabalhar. E eu recebi um feedback esses tempos, assim, que é ruim, mas é real. Tipo assim, você nunca mais voltou a trabalhar do jeito que você trabalhava antes. Porque realmente, eu nunca mais voltei a trabalhar do jeito que eu trabalhava antes. Tudo bem, amiga. Cuidando de corpo e alma, mas vamos combinar que né? era hashtag workaholic aí, né? Não, trabalhava muito. Sim. Mas não tô nem... Tá. Mas não tô nem falando em quantidade de trabalho. Eu tô falando, assim, em postura de trabalho, sabe? Tipo assim, estar em corpo presente. Porque eu tô sempre resolvendo alguma coisa na minha casa. Então, eu tô sempre olhando no telefone pra ver se a babá falou alguma coisa. Porque eu não tenho família aqui, então eu tenho ajuda de babá e biriri baroró, entendeu? Então, assim, se a babá falou alguma coisa, se tá faltando isso aqui, faltou isso, faltou comida, não sei o quê. Quem tem que comprar sou eu, quem tem que ver sou eu, não sei o quê. Porque, assim, na próxima vida a gente quer nascer pai, né? Também tem isso. Na próxima vida a gente quer nascer pai, porque... Isso é um tema. Assim, isso é um tema. Ninguém vai mandar mensagem pro meu marido. Querido. Exato.
Marido. Ninguém vai mandar. Oi, amor. Exato. Ninguém vai mandar mensagem pra ele falando que não tem frango pra fazer pra noite, entendeu? Ninguém vai mandar mensagem pra ele falando que a menina falou que ia comer milho. E que tá faltando milho. E que você esqueceu de deixar dinheiro. E que você tem que fazer um pix pra não sei o quê, pra pessoa poder sair pra comprar o milho. Então, assim, você tá em casa olhando teu telefone. Você tá no trabalho olhando teu telefone. Você tá vendo se alguém tá falando alguma coisa. Hoje de manhã a gente trabalhando, eu tava resolvendo problema também com babá, com biriri, baroró. Então, assim, complicado. Você tá sempre resolvendo alguma outra coisa. Entendeu? Então, assim, você acha que você tá... Eu já tive essas conversas com a minha mulher também. Você é uma mãe ruim, porque você não tem casa cuidando do seu filho. E você é uma médica ruim, porque você não tá se entregando de corpo e alma pro seu trabalho como você se entregava antes, porque você tá pensando no seu filho enquanto você trabalha. Entendeu? Primeira então, assim, gestação, eu tirei essa culpa de mim. Completamente. Já tirei na gestação, ruim. então. Não. Então, mas assim, ainda tem... Já melhorou muito, claro, né? Porque as crianças vão crescendo, a gente vai trabalhando isso, né? Muito terapia e tudo mais, né? Quando dá certo mesmo com as amigas, a gente faz nossa terapia, né? A gente se acolhe, graças a Deus, né? Porque a gente já passou por isso. Mas assim, você nunca... Eu acho que assim, é justo que muito custa e que muito vale, né? Então, tá tudo certo, assim, é maravilhoso, né? Você ter que ir em casa agora, assim. E também é justo que às vezes você sinta que você tá estafado, porque você tá desempenhando muitas coisas ao mesmo tempo, que é coisa que a gente passa. Toda mãe passa por isso, mas a gente tendo que cuidar, assim, da vida de alguém, às vezes tendo que lidar com situações graves. Você também tem uma especialidade que você vive com gente muito grave, gente que tá confiando em você com aquele problema, e não sei o quê. E às vezes você tá ali, pô, alguém tá te ligando pra você resolver que seu filho não tem comida pra noite, que não sei o quê. Então você tá sempre pensando em outra coisa, você tá sentindo que você não tá conseguindo se doar pra aquilo e tal. E daí, por que eu tô colocando essa questão na vinda do segundo filho? Porque, assim, é complicado. Eu tô numa fase complicada que as duas ela tá passando junto comigo, ela ali já passou pelos 2 anos, vai passar de novo, pelos 2 anos, uma fase complicada, não sei o quê. Então, assim, além de você estar passando por essa fase complicada que teu filho exige, você acha que você não tá desempenhando direito no trabalho, como é que você vai ter outro filho, entendeu? E aí, também fico pensando no que tá acontecendo com o custo de vida, que a gente como médico já foi muito mais valorizado, que a gente como médico já ganhou muito mais, que a gente como médico já teve muito mais estabilidade no nosso trabalho, que as coisas só sobem. Então, todo mundo aqui mora em São Paulo, todo mundo aqui sabe quanto que tá custando uma pré-escola hoje. Entendeu? Assim, dá pra gente colocar no SEI? Dá pra gente colocar no SEI, tá tudo certo. Mas aí a gente fala assim, não, eu gostaria de fazer uma coisa diferente. Eu quero que meu filho aprenda inglês desde pequenininho. Eu quero que não sei o quê. Você vai lá atrás, uma escolinha boa, não sei o quê. Você fala assim, ó, quanto que eu tenho que trabalhar no mês pra poder pagar a escolinha, pra poder pagar. Eu não tenho família aqui, Maramela, eu sei que não tenho família aqui, você provavelmente não tem família aqui. O da Jéssica já é adolescente, já é outro rolê. Mas assim, o que a gente precisa? Tinha. Você não tinha. Também tinha esse rolê, é verdade. Então, você tem que pagar uma pessoa pra te dar ajuda, porque você não tem a ajuda da família. Então, assim, quanto que eu tenho que pagar, o quanto que eu tenho que trabalhar no mês pra eu pagar a escola da criança? Que escola, infelizmente, assim, já não consigo nem fazer meu trabalho direito, como vai fazer um homeschooling com a criança aí, né? Não dá. Então, socorro. Então, a escola você vai pagar, eu preciso pagar a escola, eu preciso pagar a babá, eu preciso pagar a comida, eu preciso pagar isso e aquilo. Aí a gente soma ali com o do marido e fala assim, quanto que eu preciso pagar pra desempenhar, pra que a minha vida gire aqui? Eu falo assim, e se eu tiver outra criança pra colocar aqui? Onde come um, não come 2 hoje em dia. Não. Entendeu? Onde come um, não come 2. Onde estuda um, não estuda 2. Aquele 10% que algumas escolas dão, hoje em dia não dão nem pra dar 2. Esses dias... Dão pra terceiro filho. Dá pra terceiro, na tua dão pra terceiro, no de uma amiga minha dão pra 4. Então, assim, não tem a mínima condição. Nem o desconto da escola tem mais. E cada vez a escola é mais cara, porque a escola reajusta 8, 9, 10%. E o nosso salário não reajusta 8, 9, 10%, né? Não reajusta nada. Nem 5 e daí eu fico pensando assim, o quanto que eu vou ter que trabalhar e o quanto que eu vou terceirizar da criação de mais uma criança. Ainda bem que já tiveram. O quanto que eu vou terceirizar da criação de mais uma criança. Pra eu ter que ficar mais tempo ausente de casa, porque eu vou ter que trabalhar mais, porque eu vou ter que pagar outra escola. E ela tá me olhando, porque a gente sempre fala, eu sempre falo sobre isso. Ah, porque é maravilhoso ter um irmão, porque não sei o quê, porque onde come um, come 2, porque onde blá, 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 blá. Não, filho. Então, hoje em dia, infelizmente, a gente não vive mais isso. Exato. E isso é uma coisa que me preocupa. Então, assim, já não tenho mais idade pra me sentir com tempo de pensar em ter outro filho. A gente deve ter todo mundo aqui mais ou menos a mesma faixa etária, né? Uhum. Então, não temos... obstetricamente falando, a gente já é idoso. Já somos idosas. Não ri que é verdade. Obstetricamente falando, somos idosas, entendeu? Então, passou de 35, acabou. Passou dos 35 todo mundo aqui já passou a 35, acabou. Já passou, né? Não, eu sou jovem, que eu 22. Claro. Maravilhosa. Esqueci que eu parei nos 22. Mas assim, todo mundo aqui obstetricamente, vocês falam, vocês já tiveram os 2 filhos. Eu não tive. Mas se eu quiser ter um segundo filho, eu não tenho muito tempo pra pensar, né? E aí, você fica nessa. Tipo, tá, eu vou ter o segundo filho, eu não vou ter o segundo filho. Mas quanto que eu vou ter que trabalhar? Como que eu vou ter que fazer? Então, assim... Hoje em dia, pra mim, ter filhos é você não pensar muito. Eu tinha que nem a Maria Amélia, assim, engravidei, tchau. Mas é isso que eu ia falar. Nunca é uma escolha, assim, não vai ser uma escolha racional. Porque o racional é você nem ter, entendeu? Assim, você pensando, aí você não quero, tipo, não vou arriscar, porque é muito desconhecido. Segundo filho, eu também não pensei, entendeu? É isso que você falou. Tô grávida.
Isso. É Eu isso. amo. Onde come um, come dois. Pensou? Vamos ver se dá certo. O Vamos meu ver se dá marido certo. falava, o filho traz o pão embaixo do braço, não traz. Não traz, Não é traz. isso. Infelizmente, O filho acho que traz o assim… plantão embaixo do braço. Exato. Há 20 anos atrás, talvez onde comia um, comia dois, entendeu? Eu fico pensando no tempo que eu acabei a residência, o quanto que eu ganhava lá, o quanto que eu ganho hoje, o quanto que eu ganhava naquela época, isso já estamos entrando no rolê político, praticamente, né? Assim, Sim. econômico. Que a moeda desvalorizou muito, nosso salário não aumenta. Então, assim, onde comia um há 10 anos atrás, eu comia dois, há 15 anos atrás, agora hoje em dia não. Tá. E aí a gente fica nesse rolê, né? Não, isso é real. Isso é muito real. Inclusive, todos esses temas vieram à voga para definir a minha prole, por exemplo. Sim. A minha prole é de um filho e é isso. E tá tudo bem. Mas uma coisa que eu queria levantar, uma bola aqui, que acho que a Cris até levantou em alguns momentos da fala dela. Rede de apoio. Qual a importância disso e o tanto que não tê-la impactou na sua maternidade? Começa aí, Meia. Eu tenho um ranço com essa questão de rede de apoio, talvez por inveja, assim. É a minha inveja plena, eu falo mesmo. Mas eu vejo vários lados, assim. Que rede de apoio, às vezes, é uma coisa complicada também. Que, assim, a minha rede de apoio atual, principal… Lógico, quando os meus pais estão aqui, eles super querem contribuir e tal. Quando eu vou visitá-los, eles estão lá. Mas, assim, minha rede de apoio principal, rede de apoio paga. E, assim, ainda bem também, entendeu? Que eu posso contar com isso. Porque tem muita gente que conta assim, minha rede de apoio. Mas, assim, o quanto é apoio mesmo, o quanto é opinião que você não pediu. Porque tem essa outra questão, assim. A pessoa acha, mas eu estou ajudando, eu posso falar o que eu quero. Você não pode. Não. Eu sempre falei, você quer ajudar, eu quero a sua ajuda. Eu não quero saber a sua opinião, o que você acha, o que eu devo fazer com meu filho. Você quer ajudar, você tá aqui pra ajudar. Então, eu sempre tive um conflito com isso, né? Assim, não tenho, não vivo essa realidade, mas… O começo, assim, com as crianças muito pequenas, foi muito isso. As pessoas acham que elas podem dar opinião não solicitada. E você, Dani? Você teve rede de apoio no começo, agora tem. Como que é a sua rede de apoio para viabilizar toda essa vida aí? Minha família é do Rio, família do meu marido do interior. E eu tive a minha irmã, só a minha irmã aqui. Então, a minha irmã é a segunda mãe dos meus filhos. E eu não tenho o mínimo… o pequenininho, o Miguel, quando era pequeno, ele chamava ela de mãe. Ele ficava confuso. Mãe, 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 porque ela me ajudou tanto. Ela teve tão presente ali nesse início ali que eu falava, gente, deixa eu chamar de mãe, a segunda mãe mesmo, porque ela ficou um bom tempo. Na época, ela estava estudando para concurso, então a gente morava junto praticamente. Ou ela estava sempre lá em casa. Uma época a gente morou junto, depois ela me apoiou bastante. Então, eu conseguia sair para passar visita, para ir para o hospital, tudo, e ela ficava aquele momento lá com o bebê. Então, a minha rede de apoio única era ela e que valeu por uma família inteira, assim, Isso é uma experiência muito boa, né? Eu tô falando isso porque, assim, tem várias pessoas que falam, não, os avós estavam lá, minha mãe, meus sogros, tal, mas assim… E aí vira um estresse também, entendeu? Também. De muita opinião. Até porque eles viveram o maternar, eles viveram a parentalidade em um outro momento. Então, como a Cris estava falando em relação ao ambiente econômico brasileiro, como mudou muito nas últimas 2 décadas, não só isso. Também, assim, o ambiente social, as famílias diminuíram, as demandas aumentaram. Então, assim, os nossos pais, né, que são, na maioria das vezes, as pessoas que mais nos ajudam ali na dinâmica do maternar, eles viveram a parentalidade em um outro momento. Então, assim, se a gente não tiver disposto a resgatar esse lugar e entender aonde a nossa parentalidade existe, também vai ser esse momento de choque aí, esse momento de conflito. E você, Cricinha? Quem foi a sua rede de apoio? Houve rede de apoio? Pra mim é basicamente a paga também. Tá. Como a Meia falou. E eu tenho amigos que falam que a melhor coisa é a rede de apoio paga exatamente por isso. Porque você não recebe opinião indevida, porque ninguém questiona onde você tá indo, que horas você vai voltar, o que você comeu, por que você acha que aquilo é importante. Mas tirando isso, é claro, assim, eu gostaria de… Eu tenho minha mãe, que vem sempre pra cá, que não mora aqui em São Paulo, mas que vem sempre pra cá me ajudar. Graças a Deus posso contar com ela. Mas também, assim, por períodos. Eu sei a hora que ela chega, eu sei a hora que ela sai. Eu sei que naquele período ali, eu também tenho que dar atenção pra ela. A gente acaba fazendo coisas gostosas juntos, assim. Quando eu tenho… quando a gente tem algum curso, alguma aula e tal. Assim, mãe, eu tenho isso. Você consegue vir esse fim de semana maravilhoso, sabe? Programado e tudo mais. Agora, no dia a dia, quando acontece alguma coisa, a rede de apoio paga mesmo e é o que temos, sabe?
não temos, graças a Deus, muitas. No começo, minha mãe ficou aqui 45 dias quando minha filha nasceu. A gente tinha, né, nossas 3. Porque com a mãe da gente também. A gente fala assim, ó, mãe, você é minha mãe, você, né? Isso, tipo assim, ó, porque o amor dá essas prerrogativas, né? Exatamente. Então, assim, ela ficou aqui 45 dias, me ajudou, mas desde então, infelizmente, eu só posso contar com a rede de apoio paga mesmo, que é o que eu sei que a Meia tem, que graças a Deus que a gente pode ter, não tô falando disso. Eu acho que seria super interessante ter ajuda de mais alguém, gostaria que minha mãe estivesse perto e tudo mais. Mas assim, vivemos o que temos, né? E eu acho que eu vivi uma situação de conflito. Eu sempre me dei muito bem com a minha mãe, até, tipo, ela ter que mudar de posição e eu estar numa posição nova também. Então isso foi muito conflituoso. Agora tu é mãe. E assim, ela sempre porque foi ela agia muito de uma forma, mãe, né? Então assim, pra ela entender que ela não estava sendo mãe naquele momento é difícil. E pra eu entender que eu estava sendo mãe naquele momento também era difícil. Então assim, isso foi muito conflituoso. Essa mudança de papéis. Ao passo que você tem uma rede de apoio paga, tipo, é tudo muito, acho que muito determinado, sabe? Tipo, eu podia sair de papéis. Sim. Eu sempre falo isso. Não sei se a minha mãe vai ver isso aqui, mas assim, eu sempre falo isso. Eu lembro quando meu primeiro filho tinha 10 dias de vida e eu fiquei 9 horas com ele amamentando. E a minha mãe falava, é assim mesmo, é um bebê, não sai daí. Tipo, eu só saí pra ir ao banheiro, mas eu fiquei 9 horas, assim, juro, um dia inteiro com o bebê, assim, mamando. Então, assim, porque isso pra ela, tipo, era a realidade dela. Entendeu? Assim, e pra mim era uma coisa muito nova. Então, assim, olha como isso é conflituoso também. Ao passo que com a babá, assim, a babá fala, ó, meu trabalho aqui é esse, eu vou ficar com o bebê, você vai fazer o que você quiser. Você já amamentou, você vai fazer o que você quiser, assim. É muito diferente também, às vezes, entendeu? Também eu acho que tem a questão da dúvida, né? Que primeiro filho, você tá cheio de dúvidas. Por mais que a gente seja técnicos em saúde, tenha algum grau de conhecimento, mas é tudo muito novo. Como a gente já deixou bem claro, a gente não é isso, aí médico cai do total, filho. né? E aí, assim, quem é que vai te ensinar como maternar? Também tem esse lugar, né? De você, tipo, você vai procurar alguém que tenha mais experiência. E, assim, ninguém melhor que a mãe da gente, né? Oi, tudo bem? Não, tem com uma certeza. dúvida aqui, ó. É isso, graças a Deus, que, né? Quem consegue ter a mãe pra ajudar, Isso. assim, é maravilhoso. E uma boa relação com a mãe, que a gente tá falando assim, uma coisa ideal. Tem gente que, assim, tipo, a mãe não é essa pessoa próxima que vai te ajudar, entendeu? Exato. E a pessoa se sente mal por isso, mas assim, tipo, são coisas múltiplas. Rede de apoio é quem tá lá pra você. Exatamente. Não, exato. Também é quando a gente se sente mal, porque a gente compara o que tá acontecendo com a expectativa. Cara, e a Exato. maternidade não é foto de Instagram, sabe? É outro rolê. É, não, com certeza. Porque o BO a gente nunca posta, né? Eu sempre falo sobre isso. Nossa, tipo, eu penso assim, ai, foto amamentando aí como é maravilhoso, não sei o quê. Cara, é um BO, entendeu? Então, assim, eu fazia… Como ninguém me falava muito sobre isso antes, eu fiz questão de falar para as pessoas que vieram conversar comigo. Depois, assim, não, mas e aí, como é que foi? Porque às vezes a pessoa… É porque eu tô grávida. Eu vi que você tem a bomba de amamentação XYZ. Eu falo assim, olha, cara, amamentar é uma coisa complicada. No começo é complicado. Se você não tem noção nenhuma, tipo, eu não tinha, chama lá a pessoa da amamentação mesmo. Porque às vezes é aquela coisa assim, é só… Meu marido falava isso pra mim, a minha mãe falou que é só pôr no peito. Minha mãe falou que é só pôr no peito, cara. Eu falei assim, você pode estar brincando comigo. Depois que eu passei por isso, eu falei, só pode estar brincando comigo, bicho. Não é, isso aqui não é nada instintivo. Então, assim, né, não é como assim, primeiro que o filho da gente, o humano, é o único que nasce e tô completamente indefeso, né? Os outros bichinhos, todos os mamíferos vão lá, eles já sabem se virar, não sei o quê, já vão mamar, já vão perto do peito, não sei o quê. A criança não, se você abandonou ali, filho, ela vai continuar abandonada ali. Então, uma pessoa, assim, é um ser completamente dependente de você. E mesmo a gente sendo médico, então, voltando, a gente não sabe nada, né? Isso. Você não sabe nada e você tem que fazer tudo ali pela criança e tal. Então, assim, uma coisa que você, claro, voltando pra mãe, você sempre procura ajuda na tua mãe, mas uma coisa que me preocupa também é não onerar minha mãe demais com isso. Então, assim, eu sei que quando minha mãe vem, ela já tá voltada pra isso. Mas se eu tivesse a minha mãe aqui do lado sempre, será que eu poderia contar com ela sempre, sem onerar a vida dela, ela sendo uma profissional? Então, tem isso, essa coisa de ter a rede de apoio, assim, eu acho que… Assim, sempre é interessante você contar com alguém que seja… É bom você ter um vínculo empregatício, assim, com alguém pra você deixar, às vezes, e não tá onerando ninguém. Pra quem, claro, pra quem tem condição. Tô falando, mãe, minha mãe vai ver com certeza. Mãe, não é isso, entendeu? Assim, eu amo que minha mãe cuide, mas às vezes você não quer onerar ninguém. Eu não quero também trazer mais trabalho, mas demanda pra ela, né? Exato, porque talvez se fosse uma coisa assim, toda semana, tipo assim, de manhã vai pra escola, de tarde a minha mãe cuida, todos os dias. Às vezes fica uma coisa complicada, mãe também é uma pessoa, né? Ela também é uma pessoa, exato. Que você tem suas demandas. Exato, ela também tem as demandas dela. Então, assim, é uma coisa… Mas a gente, vindo todo mundo de fora, tem isso aí também, né? Então, não tem… E aqui, todas nós, médicas, viemos pra cá, pra essa cidade, por questões do emprego, do trabalho, da formação, em algum momento.
da nossa trajetória. Qual foi o impacto da maternidade dentro dessa construção de carreira? Ai, vou falar uma frase muito polêmica. Ela vem. Qualquer coisa você corta. Diga aí, vai. É que eu acho assim, eu não acho que existe diferença, por exemplo, se discute muito salarial entre homem e mulher. Eu acho que existe diferença salarial entre quem é mãe e quem não é. Sim. Sinceramente. Sim. E assim, e eu acho que entra num ciclo. Eu acho que eu mudei a minha cabeça. E hoje eu tenho uma outra visão do trabalho que eu não tinha antes. Então, eu quero trabalhar menos porque eu quero, ou fazer um determinado tipo de trabalho porque eu quero estar presente na vida dos meus filhos. Mas assim, isso foi uma escolha minha. Eu acho que a gente, ou outras pessoas são empurradas para essa escolha, não tendo escolha, entendeu? Sei. Então, assim, sei muito bem. Eu tô ganhando menos porque eu quero trabalhar menos, ou eu tô ganhando menos porque, tipo, tem menos oportunidade pra mim pela condição que eu Pela estou condição que de eu ter um tenho. filho pequeno. Uhum. Então, assim, isso eu acho que é realidade pra muita gente. Eu fiz uma escolha na vida, assim. Que nem eu falei, eu nunca mais voltei pro plantão noturno. Então, eu sei que eu vou ganhar menos por isso. Mas, assim, foi a minha escolha. Minha preocupação é, e quem não teve essa escolha? Porque eu acho que existe a possibilidade de você ter um filho pequeno e você querer trabalhar no mesmo ritmo. Isso tem que ser respeitado. Qual é a oportunidade que essa pessoa, de fato, tem? Ou ainda tem outra situação, que não é que você escolhe trabalhar no mesmo ritmo, é que você precisa trabalhar no mesmo ritmo. Exato. Porque como a gente já salientou anteriormente, existem inúmeros gastos que vão aumentar no pós-maternidade, ali no ínter da maternidade. E, para algumas pessoas, é a única pessoa que vai ter que manter resolver todos esses gastos. Sim. Exato. Então também tem esse lado. Dani, fala pra gente sua opinião aí do impacto da maternidade na construção da carreira médica. Quando eu vim para São Paulo, eu fiz tudo no Rio de Janeiro, até Mato, e resolvi fazer transplante de medula em Jaú. E trabalhei lá um tempo e depois eu falei, não, quero ir para São Paulo, quero ir para a capital, não vou voltar para o Rio, porque eu quero fazer o mestrado, quero fazer a formação lá. E aí eu já estava com 35 anos, eu falei assim, gente, ou eu escolho o mestrado ou eu escolho ter meu filho agora, que eu não vou fazer as duas coisas juntas. Porque... A pessoa sabe. Eu falei assim, eu tenho que ir no meu limite, entendeu? Você foi pega de surpresa. E aí eu fui e eu escolhi ter os meninos, o Miguel ali, deixei, então, hoje eu amadureci muito isso, essa questão da formação de ir além, com pós, com mestrado, com doutorado, tudo, porque, enfim, nesse momento eles precisam de mim. O mestrado pode me esperar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, que é mais um desejo do que de uma coisa que eu quero estudar, do que eu preciso ter um mestrado para colocar no meu currículo. Então, e em relação às crianças também, eu escolhi trabalhar menos, colocar uma vida ali. Eu fiz curso de planejamento financeiro, exatamente para eu aprender a calcular as coisas ali e falar, isso daqui é fundamental para minha vida, então eu preciso trabalhar para manter essa situação para mim e para as crianças. Isso daqui é luxo, ou uma besteirinha que eu posso fazer de vez em quando, então eu vou reduzir a minha taxa de trabalho, vou trabalhar menos, com isso ganhar menos, mas a infância dos meus filhos, ele vai ter a mãe o mais presente possível, porque eu não sou filho de médico, sou a primeira médica da família, mas eu sempre estudei com muitos filhos de médico que sempre todos reclamaram, meu pai ou minha mãe estavam sempre no plantão, sempre trabalhando, e eu sempre via eles passando de vez em quando, bom dia, boa tarde, boa noite, estou indo trabalhar. Então, isso é uma coisa que eu não quero para eles. Apesar de eu estar ausente, mesmo assim, comparando com outras mães que eu conheço, mas, eu reduzi tudo em prol de ter tempo com eles. Então... Uma das primeiras palavras que a minha filha juntou foi mamãe e papai trabalhar. Muito bom. Muito bom. Isso que, assim, o que eu tenho para dizer sobre isso é que eu sempre trabalhei muito, você até já tinha falado, sempre trabalhei bastante. Sim. E hoje eu não me vejo mais trabalhando dessa forma, tanto por eu ter a minha filha, como porque não faz mais sentido para mim, né? A gente se reinventa, assim, tem momento que a gente se perde e depois tem momento que a gente se encontra, né? Você fala assim, não, eu não sou mais aquela pessoa sem a criança, agora eu tenho uma nova... Tem uma nova conjuntura aí na minha vida, mas a gente também não consegue, eu sentia muito isso, você não consegue ser você de novo se você não voltar pro teu trabalho, né? Porque o que eu sempre falo também é que o médico não sabe fazer outra coisa além de ser médico.
Né? Então, assim, eu já tive essas discussões. Nossa, e se hoje se tiver um problema aqui no Brasil e eu precisar ir para outro país e que eu não tenho meu diploma, não consigo, eu vou fazer o quê? Eu não sei tocar bem o instrumento, cuidar de criança ou cuidar da minha filha. O que eu vou fazer da minha vida? Vou fazer meu talento, né? Qual é o meu talento? Nenhum, entendeu? Só sei fazer isso. E normalmente as pessoas que fazem outras coisas sabem fazer outras coisas, sabe? Então, assim, mas a gente... É uma coisa que normalmente nos preenche, né? Assim, ser médico, né? Fazer aquilo, a gente se preparou tanto, né? Assim, faculdade, residência, blá, aquilo não fica legal se a gente não voltar pro nosso trabalho. Então, você tem que chegar, assim, no meio termo. E aí você tem que... Assim, então não faz mais sentido para mim trabalhar tanto, mas o meu retorno financeiro é muito menor. Então, para certas coisas que eu costumava fazer, assim, manter o padrão de vida, eu acabo ou dependendo, por exemplo, do que meu marido traz, né? Coisa que eu poderia fazer sozinha antes. Então, você começa a se reinventar também nesse aspecto. Às vezes você se vê um pouco dependente. Produção científica. Então, assim, nossa, porque eu fazia isso, tava aqui. Daí, de repente, enquanto você tá grávido, até que tá aqui, assim. Aí, depois que você tem a criança, tá aqui. Aí eu me vejo assim, eu não consigo ler mais, nem o que eu devo ler. Nossa, isso é um paradidático, como diz uma amiga, até você quer ler. Agora assim, nossa, ontem saiu tal coisa. Não, mas às vezes você tá louco, não vi nem jornal ontem, aconteceu isso. Então assim, é uma coisa muito complicada, então você acaba se reinventando. Não tô falando que, assim, é o que tava todo mundo falando, sabe? Você acaba se reinventando, só que você tem que se reinventar financeiramente, você tem que começar a calcular melhor a tua hora, que é uma coisa que é muito ruim. Então assim, quanto eu ganho por hora? Antes você falava assim, quantos plantões eu tenho que dar pra comprar alguma coisa? Isso Aí você fala, diferente. Quantos plantões eu tenho que dar pra conseguir manter o meu padrão de vida e pagar a escola do meu filho? Sim. Então, assim, é uma coisa que eu acho que dentro da carreira médica, a gente ser mãe, é bem o que a Maria falou. Assim, eu recebi, por exemplo, uma proposta quando a minha menina estava com 3 meses e quando a pessoa veio fazer uma proposta para gerenciar uma questão, assim, médica, e a chefe de toda a questão era uma mulher, mas quem estava me entrevistando era um homem. Daí ele falou assim, a doutora tá um pouco preocupada que você tem uma bebê pequena e se amamenta, né? Você acha que você vai conseguir dar conta? Porque a doutora acha que vai ficar muito complicado pra você. Então, assim, receber esse tipo de feedback é horroroso, né? Horroroso. E justamente é horroroso. Quando vem de mulheres, né? Quando vem de mulheres é uma coisa ruim. Problema. Então, assim, a gente recebe esse tipo de feedback e daí você começa também a rever. Então, assim, eu sei que em fazendo uma pós-graduação, cara, o que eu conseguiria fazer em 1 ano, eu já vou fazer em 3. Nossa, sim. Provavelmente. Então, assim, a gente falando esses dias, vamos mandar não sei o que lá pro nosso trabalho, pro congresso e tal. Aí, até você conseguir parar pra pensar, então, num dia ela tá com problema. Hoje eu vou chegar porque não sei o que, meu filho tá com virose. Porque não sei o que, daí aqui eu tive problema aqui. Aí eu tive problema colar. Então, você começa a resolver tanta coisa que eu acho que você tem que se reinventar, assim. Não sei se eu respondi o que você esperava, mas eu acho que é menos isso, né? Eu acho que a próxima pergunta é a mais desafiadora de todas. Ai, Deus. Ixi, mais 3 horas de podcast. Opa! A pessoa tem que acabar, gente. Conselho para pessoas médicas que desejam ser mães. Eu acho que a gente não pode ir embora sem falar sobre isso, porque, assim... nós trouxemos do fundo do nosso coração coisas que muito provavelmente ninguém pensou, ou se pensou não falou, porque a verdade é que, assim, teve muita verdade aqui, durante todo esse tempo. E nem sempre a verdade é bonita. A verdade não tá maquiada. A verdade é o puro suco do que a gente viveu. E... com grandes desafios, com grandes sofrimentos no meio do caminho mesmo, mas com uma coisa que eu digo, que a função que eu executo hoje na Terra que mais me deixa grata é a maternidade. Para muitas pessoas que não me conhecem ou que me conhecem superficialmente, talvez vão questionar, mas... eu sei o que passa dentro de mim e isso muda o jogo pra mim. Me faz uma pessoa melhor, me faz uma pessoa completa. Mas, quando a gente olha pra trás, a gente vê com muita ênfase os desafios. Pra quem tá lá do outro lado, vai olhar pra esse tanto de desafio aqui e vai achar assim, nossa, nós estamos fazendo uma propaganda anti-maternidade e não é sobre isso. É só pra que a gente saiba aonde a gente está entrando, tudo o que está acontecendo e tudo o que pode acontecer. E aí, para não terminar com essa pegada de tipo, nossa, é muito difícil, porque tá, gente? Ninguém tá dizendo que não é.
mas é muito compensador também. Então, eu queria saber de vocês, ouvir de vocês, um conselho para pessoas médicas que desejam ser mães. Esse momento que eu olho pra cá, assim. É esse momento que você olha pra lá, que você quebra a quarta parede, que você fala com quem tá lá do outro lado, esperando ouvir do fundo do seu coração o que te inspira nesse maternar. Eu acho que se você quer ter filhos, tenha filhos, né? Assim, não é uma escolha racional. Tipo, amor não é uma coisa racional. Não é. Eu teria 1000 vezes, assim. Como eu falei, eu não planejei, principalmente a minha primeira gravidez, mas assim, eu amei profundamente o meu filho desde o momento que ele veio pro meu colo. Então, o amor não é racional. Você quer ter filho, tenha filhos, entendeu? Porque tudo na vida é ganha e perde. Então, assim, eu quero ser o melhor profissional, então eu só quero isso na minha vida. Eu vou abrir mão dos meus ovários, assim. Tudo tem um outro lado. Tipo, qual que você quer, né? Qual que você tá disposto a ganhar e a perder? Acho que essa é a questão. Quer ter filho? Tenha, cara. Que tenha filho. Não, o que você falou é maravilhoso, né? É muito compensador, assim. É uma coisa que, tipo assim… você tem… Como a gente tá falando, porque você recalcula não só… Assim, você recalcula porque você tem alguém em casa te esperando, né? Aquela coisa que você chega em casa e fala, mamãe! Ai, né? Assim, essa vozinha agudinha. É maravilhoso. Então, correndo. assim, exato, pra quem tem a vontade, é o que a minha falou, assim, também tá tudo certo pra quem não tem vontade, que é uma coisa que é super julgada, às vezes, assim, nossa, você não quer ter filho. Não. Tá tudo certo pra quem não quer. Agora, pra quem quer, é uma experiência muito boa, muito compensadora, que o que a gente tá trazendo aqui, né, são as nossas dificuldades. Inclusive, uma dificuldade que a gente aqui não teve, mas que você teve, e que eu quero jogar pra você, essa pergunta, é que a gente já tinha a nossa formação completa, assim. Tanto eu, quanto a Meia, quanto a Dani, a gente já tinha a formação completa, né? A gente já tinha terminado faculdade, terminado residência, já tinha, né, primeira residência, segunda residência, já tava com tudo certo. E aí, assim… Terceira residência. Então, assim, as duas, né, aqui fizeram transplante, terceira residência. E assim, você já tinha… Nesse momento, uma certa estabilidade financeira, muito diferente da tua situação em que você teve um filho durante a faculdade, né? Então, você ter um filho durante a faculdade requer que você tenha a tua rede de apoio, provavelmente familiar, perto, porque você tinha que ter um fomento financeiro de alguém, né? Então, a gente, assim, já tinha, a gente tá aqui falando de trabalho, não, porque eu tinha que deixar minha escala e não sei o quê. E você que tava lá na faculdade? Fazendo prova. Fazendo prova, exato. Fazendo prova. Sem dormir, fazendo prova, gente. Agora, sem dormir e fazendo prova. Agora, eu nem questiono, porque faculdade, não sei se você voltou direto e tal. Agora, eu fico pensando assim, como é que a pessoa vê residência com filho pequeno? Todo mundo faz assim, né? É complicado, Isso, pô. A faculdade foi… Voltar direto foi, assim, 28 dias. Gente, que é isso? Eu não consigo imaginar isso. Eu não consigo imaginar a dor que é isso aí. Então, eu tava de volta pros corredores do hospital, porque eu já tava no internato, com… pontinho de Vicryl aqui na cesárea, peito pesado. E traziam ele pra você amamentar? Traziam pra amamentar. E depois ordenha. E ordenha até o ponto de doar pro banco de leite. Assim, que era muito mesmo. Como o hospital tinha banco de leite, então quando traziam… Eu deixava lá. Isso. Eu deixava lá. Traziam pra lá. Então, foi muito difícil. Mas… A gente vê pais que têm filho pequeno. Agora, a mãe que tem o filho pequeno fazer residência é muito complicado a gente ver. Então, mas uma coisa que eu converso muito com o Lucas hoje, o Lucas é um homem, né? Tem 1,80 m e tantos, e com um vozeirão bem grave. O que eu converso muito com o Lucas é que eu não queria que o Lucas carregasse a culpa do meu fracasso como profissional. Essa é uma coisa eu muito… não queria que ele ouvisse ao longo da vida que eu não atingi os meus objetivos profissionais porque ele existia. Então, todo o tempo que eu falava assim, nossa, tá muito difícil a residência, eu segurava e continuava indo. Por quê? Porque eu não queria que o meu filho sofresse essa culpa que não é dele, nunca foi dele. Nem que você sentisse isso, né? Que você não seguiu em frente. Mais do que alguém julgar, a gente sentir que a gente não fez aquilo porque a gente tem filho. Porque é isso, assim, ó. Eu reavaliei o meu mestrado e eu acho que eu não tenho que fazer o meu mestrado agora. Beleza. Agora você fala assim, cara, eu não consigo fazer residência porque eu tenho filho. É a gente, né, falando pra gente mesmo. Mas você daria esse conselho? O que você diria pra alguém que tá na faculdade ainda e que quer ter um filho hoje? Bom, aí tem muitas coisas, né? Tem muitas coisas, mas eu acho que… Vamos esperadinho. Melhor esperar, se puder,
Porque também tem assim, nos últimos anos houve uma entrada de pessoas mais velhas na medicina, universidade. Sim. E aí, pode ser que nós estejamos falando do lugar de urgência. Claro. Isso. Então, assim, olha, tem que. Se não for agora, não será. Então, se tem que, tem que. Se tem que, tem que. Daí ok. Então vai. Agora, como conselho, mas se conselho fosse bom, vendia, né? Exato. Agora, se fosse uma questão para programar, por exemplo, o Lucas nasceu, eu tinha 22 anos. Então, que nem a minha idade hoje. Isso, amiga. Sua idade agora. Então, se fosse para uma pessoa com a minha idade, eu ia dizer, se puder esperar, espere. Adiar não é negar. Então, assim, a gente tem um monte de sonho ao longo da vida. Eu tenho alguns sonhos que foram adiados, estrategicamente adiados. Um deles é a pós-graduação, que foi estrategicamente adiada. Mas isso não significa negar. Claro. E que a gente pode construir uma estrutura sólida para realizar esses sonhos em outros momentos de vida. E, claro, levando em consideração se você vai estar próximo de uma rede de apoio, se você tem ou não tem a questão de estrutura hospitalar, por exemplo, para pensar parto, para pensar puerpério, de todas as possibilidades que pode, né? Porque assim, acontecer. A gente pode sonhar e ter expectativa de que vai dar tudo certo, mas a gente tem que se preparar para quando não der. Então, se houver a possibilidade de postergar a realização desse sonho, que o faça. Se for algo urgente e incontrolável, vai com tudo. Mas tenha, né? Se tem vontade, tenha, né? Muito compensador. Ninguém aqui se arrepende. Eu sempre falo que a gente sempre se arrepende do que a gente não faz, né? Assim, não tem arrependimento normalmente, né? Do que... Eu sou muito feliz no meu maternar. Dani, fala a sua opinião também. Eu quero dar aí para as meninas que estão pensando nessa empreitada de maternar e são profissionais de saúde. Eu sou uma entusiasta da maternidade, apesar de tudo aqui, de todas as dificuldades demonstradas. Eu acho que ser mãe é um amor, é uma experiência, assim, que o ditado que melhor define ser mãe é padecer no paraíso. É exatamente isso que eu vivo diariamente. Um menino vai lá, chora, faz pirraça, aí de repente dá um sorriso, e aí você olha, ai, que fofinho. Isso transformou tua vida, né? Exato, é maravilhoso. E a pirracinha foi um desafio a mais ali, que na hora, mas aí ele vem dar o sorriso, e depois vem mamãe, abraço coletivo, com meus filhos gostam, abraço coletivo, vem todo mundo que estiver em casa e abraça. Então, eu acho que é a maior experiência da vida, e eu acho que a maternidade faz ciclo da vida, quem não quer ter, ok, mas faz ciclo da vida, você ser filho, um dia ser mãe, outro dia ser avó, então eu sempre sonhei com isso. Em relação a médicos, eu acho que o pós-residência seria o melhor cenário se for para planejar muito, porque a graduação é complicada, você tem que se dar muito ali, tem que estudar muito. Eu tive muita privação, assim, de meus amigos todos indo para uma festa e eu ficando em casa estudando, porque estava em semana de prova integrada ali com todas as matérias. E aí depois chegou a residência. A residência eu dava plantão 24 horas, 3, 4 vezes por semana. Que isso significa que eu trabalhava o dia inteiro, trabalhava à noite, e de manhã estava na faculdade, aí dormia, aí no dia seguinte fazia a mesma coisa ali, como se fosse 72 horas, uma bola de neve. Foram praticamente 5 anos da minha vida, que foram 5 anos de residência e de especialização que eu fiz assim. Então, é possível, conheço várias pessoas que tiveram filho durante a residência, é possível, ok, mas se você puder planejar isso, pelo menos até o fim da residência, seria o melhor conselho. Acabe a residência médica. Mas não espere o mestrado e doutorado. Não espere, não, mestrado... Gente, ninguém tem filho. Também não pense demais. A mulher... Não pense demais, não espere pós. Eu falei assim, daqui a pouco eu faço 35. Se eu for entrar nisso... Não, gente, bola de neve. Não, aí sem coisa. Eu tenho uma amiga que fez isso. Ela foi, fez todas as residências nefro. Não, ela é patologista com pós-doc em nefro, na parte de alguma doença
nossa patologia renal lá. E ela foi engatando uma coisa atrás da outra, fez todas as residências, aí casou, quis engravidar, aí ela engravidou no doutorado, no início do doutorado. Elissa, maravilhosa, te amo. E aí emendou o pós-doutorado, aí depois do primeiro filho nasceu outro. Ela conseguiu fazer tudo. Ela é maravilhosa, obviamente teve todos esses conflitos que a gente falou assim. Elisa, já quero. Mas, tipo assim, ela conseguiu. Então, ela foi planejada, ela conseguiu, deu certo e é isso. O pós-residência é o melhor. Se puder adiar pós-graduação... Ai, gente, é sempre assim. Quando a gente engata num assunto que nos faz brilhar os olhos, né? E eu tô vendo que tá todo mundo com os olhos aqui, ó, brilhando, pensando nos seus rebentos, pensando em todo o rolê que foi pra trás e tudo que a vida nos espera, porque eu falando aqui de um lugar de um pouquinho mais de experiência maternal, tá, gente? Da experiência técnica, talvez não, mas da experiência do maternar ainda tem muita coisa pela frente e com certeza terá mais também. Eu fico muito feliz de poder dividir esse momento com vocês, de um papo de um assunto, né, que para a maioria das pessoas é fora do óbvio, é fora da caixinha, e que eu acredito que ninguém teve essa conversa aqui antes de todo o processo de fazer suas escolhas e de ser mulher dentro do mercado de trabalho de saúde. Principalmente agora que a gente está vivendo essa inversão de números na medicina. Então, hoje se formam mais mulheres, entram na universidade mais mulheres e talvez o nosso mercado de trabalho também deva se adequar a essa condição, né? Melhorando a qualidade dos vínculos, que foram coisas que a gente falou aqui ao longo do episódio, trazendo que o maternar é algo que faz parte do ciclo de vida da mulher, é uma coisa, é uma dúvida, é uma questão que vai pairar e que talvez isso deva ser considerado quando a gente fala de mulheres no mercado de trabalho. Que não querer gestar, não querer maternar também é legítimo. Mas, assim, eu fiquei muito lisonjeada de poder contar com vocês hoje para falar sobre isso, porque é um assunto que eu queria que alguém tivesse conversado comigo muito tempo lá atrás. Eu também. Tá? E, claro, quando a gente tá falando de coisa que a gente gosta, quando a gente tá falando com pessoas que a gente gosta, o tempo voa, então o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer Meia, Dani, Crícia. Agradecer a todos vocês que ficaram com a gente aí do outro lado. Vocês estão vendo minha vozinha embargada aqui, porque o tema realmente é do fundo do coração. Eu trago com muito carinho para todo mundo que tá aí do outro lado. E eu quero agradecer muito a vocês que acompanharam a gente até aqui e estiveram conosco no Hemodiálogos, o seu videocast de saúde renal. Tchau! Esse programa foi produzido e dirigido por Mariana Orlandi. Roteirizado por mim, Jéssica Marcelo, e por Mariana Orlandi. Gravado, editado e pós-produzido por Zamunda Studio. E é apresentado por mim, Jéssica Marcelo, que te espero na próxima quinta-feira para mais um episódio de Hemodiálogos. Tchau!